Após a gravação do programa Cidade Livre aqui na TV Cidade, uma senhora, Dona Maria da Costa, que estava aqui na televisão, começou a passar mal. E foi acionado o SOS Fortaleza, que ela está aqui nos nossos estúdios, não está muito bem. A gente vai tentar acompanhar aqui o atendimento dela, o pessoal da ambulância está chegando agora, que ela não está passando bem. Nós acionamos logo a ambulância que vem fazer o pronto atendimento da Dona Maria da Costa. Os paramédicos estão colhendo as informações iniciais, pressão arterial, inclusive também a medição dos batimentos cardíacos. Após essas informações, os dados da Dona Maria da Costa são passados para a Central de Atendimento do SOS Fortaleza, que irá encaminhá-la, no caso, para um hospital da cidade para que ela receba um pronto atendimento. Neste caso aqui é um caso de urgência e não um caso de emergência. Bem, de posse dos dados iniciais do caso aqui da Dona Maria da Costa, o pessoal do SOS Fortaleza agora, via rádio, passa um informe lá, no caso, para a Central, informando quais são as condições dela. De posse dessas informações, o médico de plantão lá na unidade central vai dizer para onde é que a Dona Maria da Costa vai ser encaminhada nesse caso. Vamos acompanhar. Após as informações iniciais passadas para a Central de Atendimento do SOS Fortaleza, a Dona Maria da Costa vai ser encaminhada pela ambulância para o seu hospital de origem. A gente vai verificar lá com outro socorrista que está aqui na unidade para saber o que acontece com a Dona Maria da Costa nesse momento. Quais são as informações básicas que você tem agora? Está passando nesse momento as informações para a Central. Maria da Costa Moreira, 51 anos. Natureza da ocorrência, hemorragia. Exame clínico aparentemente normal, pulso 7,2, PA 120/90. Paciente referindo hemorragia retal intensa em forma de coágulos. Está fazendo uso de anusol sem êxito. A mesma esteve ontem no HGF. Podemos retornar ao mesmo? A idade da paciente? 51 anos. 19. Que é HGF? 19. E agora o que acontece? A gente vai removê-la ao Hospital Geral, à emergência do Hospital Geral, onde ela já inclusive esteve, certo? Aí lá nós vamos deixá-la lá na emergência para ser atendida. Agora, de posse assim, desses dados iniciais, como é que você avalia o quadro clínico dela? O quadro clínico dela, o principal problema aparente é a hemorragia, certo? Porque ela vai estar há bastante tempo com essa hemorragia, mas os seus dados, a PA, o pulso estão normais no momento. Então ela vai para a HGF agora. Positivo. Esse é o trabalho do pessoal do SOS Fortaleza, quem tem mais a agradecer, que veio dar esse apoio aqui na TV Cidade. No caso, a Dona Maria da Costa será encaminhada agora ao Hospital Geral de Fortaleza, lá no bairro do Papicô. Fernando Dantas para o Cidade Livre. Já quero saber como é que está hoje o Ceará, mais precisamente a cidade de Fortaleza, na quinta-feira, que pelo que a gente sabe aqui é o dia do caranguejo, toda quinta o pessoal come caranguejo. É isso mesmo, Fernando Dantas, bom dia. Bom dia, Virgínia. Nós estamos aqui direto de Fortaleza, do ponto mais alto da cidade, que no caso é aqui no edifício Torre Quixadá. Você pode observar nas imagens, nós temos imagens aqui de toda a cidade, de toda a orla marítima, e como você falou anteriormente, nós temos aqui a quinta-feira, a famosa Quinta do Caranguejo. Bem, o tempo aqui em Fortaleza, parcialmente nublado. Há pouco tempo nós pegamos aqui um verdadeiro toró. Nossa equipe aqui em Fortaleza está toda molhada. E por falar em chuva, já está certo que aqui no Ceará, 250 mil trabalhadores rurais ficarão sem serviço a partir do dia 30 de março. Por que isso? Porque as frentes de emergência serão desativadas, já que, graças a Deus, aqui no Nordeste começa a chover. E as manchetes dos principais jornais aqui da nossa cidade são as seguintes. O jornal O Povo suspensa a emissão de novas carteiras de motorista. O jornal O Estado, a inflação de fevereiro é maior do Plano Real. O jornal Diário do Nordeste, em sua manchete, anuncia que o preço da gasolina passa de R$1. Inclusive, o DECOM fez denúncia à Sexta Vara Criminal aqui em Fortaleza contra 101 donos de postos de gasolina e também contra o sindicato dos donos dos postos de gasolina aqui, falando o quê? Que eles estavam formando um cartel do preço do combustível. E eu tenho aqui nas minhas mãos o preço dos combustíveis aqui em Fortaleza. A gasolina comum, ela passou de 0,968
para 1,113. A aditivada de 0,99 para 1,15. O álcool comum de 0,74, 0,85. Bem, e nós temos aqui uma matéria especial feita para vocês pela repórter Michele Nunes, que trata da realidade do IPRED, que recebe doações. É um instituto que trata da excepcionalidade da desnutrição, mas mesmo assim ainda precisa de recursos. Acompanhe a matéria. O IPRED, Instituto de Prevenção à Desnutrição e à Excepcionalidade, desenvolve programas voltados para a prevenção, tratamento e reabilitação de crianças desnutridas. Ao longo dos 12 anos de trabalho, o IPRED já atendeu mais de 100 mil crianças, com idade que varia entre 0 e 3 anos. Neste momento, 1.300 crianças estão em atendimento no ambulatório e no internamento. Quando chegam aqui, elas já têm perdido mais da metade do peso. A maioria delas são crianças que pertencem a famílias que não têm renda ou têm renda inferior a um salário mínimo. Minhas condições é muito difícil, eu não vou mentir de jeito nenhum. Inclusive, no dia que eu vim pra cá, o pai dele foi embora. Abandonou a senhora? Foi. Meu marido está desempregado e tal, e eu gastei que pude com ele, não vi nenhum resultado, aí eu vim aqui, salvação do meu filho. As crianças passam por um tratamento que dura em média 6 meses. E para que elas não voltem a ficar desnutridas, as mães são orientadas por assistentes sociais. Mas para continuar funcionando, o IPRED precisa fazer mais parcerias. Por isso, nesta semana, está sendo lançado um selo que vai ser dado às empresas que colaborarem com o Instituto. A expectativa é de que com esta campanha, o IPRED consiga recuperar o déficit mensal de 30% das contas. 46% das contas do IPRED são pagas com recursos do governo estadual e do SUS. O restante, o IPRED consegue de doações e de campanhas como esta. As empresas que tiverem a qualidade de vida dentro da sua empresa, espírito de equipe, solidariedade, que tiverem os valores do IPRED, elas receberão um selo, que as empresas também que contribuírem conosco e que tiverem essa qualidade, ela receberá o selo social, de qualidade social, como a empresa amiga do IPRED, e que terá o respaldo da sociedade, com certeza, neste reconhecimento. Bem, essa matéria ela mostra que o Ceará ainda enfrenta muitos problemas sociais e aqui não é tão paraíso quanto a imprensa fala aí no sul do país. Fernando Dantas de Fortaleza para o Fala Brasil. Bom dia. O Fernando Dantas fala uma coisa interessante: suspensa a emissão de novas carteiras nacionais de habilitação. Estamos voltando com o seu Fala Brasil, agora são 8 horas e 40 minutos. Vamos começar esse bloco agora com as notícias aí do esporte. Tem palmeirense que acho que não saiu de casa hoje. O Corinthians venceu o Palmeiras no Morumbi e pode terminar a fase de classificação da Taça Libertadores em primeiro lugar. O Corinthians sai na frente. Edilson acha espaço para cruzar e Marcelinho Carioca pega de primeira. 1-0. Agora é Marcelinho Carioca quem cruza da direita. Fernando Baiano domina, gira o corpo e fuzila para fazer Corinthians 2, Palmeiras 0. No finzinho do primeiro tempo, Paulo Nunes de cabeça desconta para o Palmeiras, aproveitando o cruzamento da direita. Final, Corinthians 2, Palmeiras 1. Beleza, pra falar em esporte, ontem a gente às vezes esquece até os ídolos que já nos trouxeram alegria. Eu tava fazendo natação na piscina da Hebraica, a técnica dele ainda chegou pra mim e falou pra mim: sabe quem tá na raia 4? Ricardo Prado, lembra, nadador? Trouxe medalha pra gente na Olimpíada de 84. Eu fiquei até emocionada, quase me afoguei, só de saber que eu tava nadando. Você queria na mesma água de Ricardo Prado, não é brincadeira. Ricardo Prado, um campeão olímpico. A gente vê agora, a gente tá falando o Xuxa, né, o Cher, tantas medalhas que a gente tá tendo aqui em natação, foram homologadas as últimas marcas. Então, natação, o Brasil sempre vai bem, esporte sempre é uma alegria, né? Agora um lugar gostoso para nadar é o Ceará. Bom dia, Fortaleza. Fala, Fernando Dantas. Bom dia, Virgínia. Nós estamos mais uma vez aqui em Fortaleza, como você pode observar, embaixo de muita chuva, já que o Ceará, esse período de março é o período chuvoso. E eu queria informar para vocês e para todos de todo o Brasil que a temperatura em Fortaleza no momento varia de 24 a 31 graus e nós estamos tendo muita chuva. Inclusive ontem o município que teve mais chuva foi o município de Jaguaribara, que fica na região do Vale Jaguaribano, perto do rio Jaguaribe. E Fortaleza tem essa esperança de chuva, mas a cidade não está preparada
preparada para a chuva. Na verdade, o que é bom para a gente, que essa chuva aqui, é ruim para os paulistas, que não estão podendo receber muita chuva, como nós já vimos anteriormente. Mas nós esperamos que o sol volte, que Fortaleza volte a brilhar, mas a chuva com certeza contribui. Inclusive, nós já temos informações do interior do estado que a nossa safra de feijão e milho já está para sair. Uma alegria para os nossos agricultores. De volta com o seu Fala Brasil, o assunto agora é esporte. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño do Paraguai de virada no Palestra Itália, ouviu o gol lá de casa e está classificado para a próxima fase da Taça Libertadores da América. O Cerro saiu na frente aos 3 minutos do segundo tempo. O brasileiro Gauchinho chutou na saída de Marcos e fez 1-0. 9 minutos depois, Júnior Baiano de cabeça deixou tudo igual, 1-1. Não demorou, o Zinho cobrou falta e o paraguaio Arce fez o gol da vitória. Final, Palmeiras 2, Cerro Porteño 1. Jogo casados e solteiros, isso aí? Será que saiu na imprensa norte-americana, esses nossos 7? Deve ter saído um tijolinho desse tamanho, assim, discreto. No cantinho discreto, né? Não foi capa do New York Times. Meu tijolo. E uma informação importante para vocês duas. O técnico dessa seleção é o mesmo que treina a seleção feminina dos Estados Unidos, que é muito forte, é campeão mundial, viu? É interessante que um dos jogadores dos Estados Unidos bateu o escanteio para ele mesmo, né? Ontem ele bateu o escanteio. Mas é um exemplo, depois da autoajuda de R$2.000 de auxílio moradia para quem já mora no mesmo lugar e vale transporte da volta dos que não foram, eu acho muito justo que ele bata para si próprio, cobre e se automarque um autogol. Mas lá é próprio myself, que é americano. Pois é, mas a gente vai até Fortaleza saber com o Fernando Dantas o que ele achou dessa vitória brilhante sobre essa fortíssima seleção dos Estados Unidos. Bom dia, Fernando. Realmente é um prazer estar de novo com vocês aqui no Fala Brasil. Bom dia para todo o país. O futebol brasileiro, o nosso esporte, cada vez se desenvolve mais. Mas como o nosso tempo é curto, eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço e os parabéns para a equipe do Fala Brasil, que agora está dia de domingo com a gente, uma nova alternativa para a televisão. Bem, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Ceará está desenvolvendo um computador que irá comandar o segundo microsatélite brasileiro. Esse satélite faz parte do programa do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que irá estudar o campo magnético da Terra. A Universidade Federal do Ceará já participou do programa do primeiro computador do primeiro satélite, que será lançado em agosto deste ano. Nós acompanhamos agora a reportagem da repórter Letícia Amaral. Há algum tempo, os satélites que eram lançados no espaço para a realização de experiências científicas tinham grande porte, alto custo e levavam muito tempo para serem desenvolvidos. Hoje, esses grandes satélites foram substituídos pelos microsatélites, veículos de pesquisa bem menores que os antigos, que são controlados por computadores de bordo. Desde 95, o Brasil vem desenvolvendo 2 microsatélites e pouca gente sabe, mas os computadores de bordo destes microsatélites estão sendo desenvolvidos no Ceará, exatamente no curso de Engenharia Elétrica da UFC. O projeto é chefiado pelo professor Elano Castro. O primeiro computador já ficou pronto e será lançado pelo foguete chinês Longa Marcha no mês de agosto. O segundo está em fase de conclusão. Este é o modelo do computador desenvolvido totalmente na UFC, que vai acompanhar o segundo microsatélite brasileiro. Ele tem o tamanho de uma televisão de 14 polegadas, pesa aproximadamente 70 quilos e até o final do ano deve ir para o espaço realizar experimentos científicos. O professor que desenvolveu o projeto lembra que se um computador similar tivesse sido importado, teria custado 4 vezes mais. Desenvolvido aqui, o primeiro computador custou R$50 mil e o segundo R$10 mil. Além disso, foi uma oportunidade para que alunos do curso participassem do projeto. Nesse projeto, na medida em que ele envolveu 3 alunos de graduação, então, como também 3 alunos de pós-graduação, ele demonstra a importância e a oportunidade que projetos desse tipo, dessa magnitude, permitem o envolvimento de alunos, para que dessa forma eles possam complementar
no sentido prático, aquilo que eles aprendem dentro da sala de aula. Bem, isso aí demonstra o orgulho do cearense, o desenvolvimento da tecnologia e da indústria e do estudo aqui no estado do Ceará. Isso é orgulho para todos nós brasileiros podermos perceber que nós temos tecnologia capaz de concorrer tanto com o sul do país como também com outros países. Um abraço bem grande para o pessoal do Fala Brasil, Fernando Dantas de Fortaleza. Tecnologia é sempre super importante, mas tem uma coisa, no caso aí estava falando sobre o satélite, né? Um microsatélite, vamos lançar. Aqui em São Paulo tem o microsatélite, né? Quem é a favor da privatização, levanta a mão. E agora você não encontra ninguém a favor da privatização. De volta com o Você Fala Brasil, agora o assunto é o esporte. Copa do Brasil. O Internacional venceu o Guarani em Porto Alegre e o Bahia derrotou o Curitiba em Salvador. E no Morumbi deu empate entre São Paulo e Botafogo. A torcida do São Paulo levou um susto com este gol de Galo. Botafogo 1-0. Aos 40 segundos do segundo tempo, o São Paulo empata com este gol de Varley. Final 1-1. Com o resultado, o tricolor vai decidir a classificação no Rio. Para você marcar gol, é preciso que o time esteja sempre entrosado. E o nosso sempre entrosado time da Rede Record de Televisão faz um passe de bola agora para Fernando Dantas, em Fortaleza. Bom dia, Fernanda. A bola é com você. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Mais uma vez estamos aqui neste programa. Aqui em Fortaleza, no momento, está chovendo. O clima está nublado, parcialmente nublado, muita chuva na cidade. Por isso que hoje estamos aqui no estúdio. Bem, mas Fortaleza essa semana aniversaria e completa mais um ano de existência. São 273 anos que marcam a história do Ceará com a nossa capital. Fortaleza no passado teve influência de holandeses e portugueses. E de lá para cá, muita coisa mudou. A nossa cidade, que teve uma participação das pessoas do interior na sua ocupação, é caracterizada pelo turismo e pela hospitalidade. Bem, mas Fortaleza cresceu, hoje é a 5ª capital do país e os problemas são diversos na área de saúde, educação e urbanismo. E é isso que nós acompanhamos agora na matéria da repórter Michele Nunes. Nascida às margens do rio Pajeú e a partir do forte, que hoje tem o nome de Nossa Senhora de Assunção, Fortaleza foi elevada à categoria de vila em abril de 1736. 273 anos depois, toda a estrutura da cidade mudou. Com o êxodo rural, surgem os bairros da periferia, que se expandiram durante longos períodos de seca. Há 20 anos, a cidade também está crescendo verticalmente, principalmente na região centro-leste, que compreende os bairros da Aldeota e Praia de Iracema. Hoje, Fortaleza está inchada. O crescimento de Fortaleza sempre foi na periferia, claro, mas é vindo do interior, o pessoal vindo do interior por causa da seca. Então, eles vêm tentar alguma coisa na cidade e por aqui ficam, gostam da cidade e por aqui vão ficando. Uma das consequências do crescimento mal planejado de Fortaleza é que não houve a previsão de alargamento das vias e o verde foi extinto. Outro problema causado pelo crescimento desordenado de Fortaleza é que a população perdeu espaços de lazer como praças e parques. Além disso, a cidade se transformou num centro de grandes problemas sociais. O lixo é mal administrado e toma conta da cidade. Também falta habitação, energia, saúde. O mar, o nosso cartão postal, está poluído. O futuro de Fortaleza ainda é incerto, mas para que estes problemas sejam amenizados, é necessário que haja investimento na educação e nos recursos naturais que a cidade oferece. Isso é coisa já pensada há muitos anos, inclusive por Tomás Moras, quando pensou na cidade utópica, em que nós teríamos de reter o crescimento urbano dentro do núcleo principal da cidade através de alguma coisa que amparasse a essa chegada dessa população na periferia da cidade, onde eles seriam os abastecedores dessa cidade e, ao mesmo tempo, desfrutariam das universidades, seus filhos, dos melhores hospitais, do melhor ensino, de melhor convivência dentro de uma sociedade mais homogênea, mais participativa e mais cidadã. Bem,
nos próximos anos temos o desafio de tentar mudar essa realidade social que aflige hoje o fortalezense, um povo hospitaleiro que recebe muito bem os nossos irmãos brasileiros quando aqui chegam. Fernando Dantas de Fortaleza para o Fala Brasil. Planejamento urbano é algo extremamente importante numa cidade. Alessandro, recado vai pro Reginaldo. Aí, Reginaldo, divulga sua. Um abraço, vou estar sábado aí, hein? Um abração. E ali, já mandou o recado. Gostei. Do Reginaldo? Do Reginaldo. Reginaldo, não esquece. Sábado ele tá lá, estamos na quinta, tá chegando, Reginaldo. Se você também quiser participar aqui do Fala Brasil, quiser que o Fala Brasil vá até a sua casa, se você quiser participar do cartão postal, você pode entrar em contato aqui com a gente por e-mail. Nosso endereço eletrônico é falabrasil@rederecord.com.br. E esse cartão postal da Rede Record do Fala Brasil, ele chega, é gravado, então acaba indo para a pessoa. Não é como o filme Central do Brasil, que ela não mandava carta, né? Não mandava carta. Que coisa, que personagem malvado. Tá chegando dia 21, Oscar, hein, gente? Mas se você gosta de futebol, hein, Rafael? Bom, eu gosto muito de futebol e ontem foi um dia, uma quarta-feira à noite de muitos gols. Para quem gosta de futebol, foi um prato cheio, principalmente o Coringão. O Coringão fez muito bonito, não é mesmo, Doris? Foi. Ontem foi um dia histórico mesmo, fartura de gols aí na rede do Corinthians aí. No segundo jogo do Corinthians pela Taça Libertadores, Fernando Baiano cai nas graças da torcida. Ele marcou 5 gols, isso mesmo, 5 gols na goleada do Corinthians sobre o Cerro Porteño, por 8-2 no Pacaembu. Edilson chuta e a bola entra com a ajuda do zagueiro. Corinthians 1, Cerro Porteño 0. Agora Dinei cruza para Fernando Baiano completar. Corinthians 2-0. Fernando Baiano domina, dribla e chuta para fazer Corinthians 3, Cerro Porteño 0. Fernando Baiano estava mesmo impossível. Agora ele marca de cabeça. Corinthians 4-0. Mamãe, a sogra. Todo mundo corintiano. Estamos muito felizes com a goleada. Pergunta mais besta, Rafael. Pergunta se tem corintiano aqui. Corintiano tem tudo que é lugar. Rogério, a população paulistana é corintiana. Olha pra trás, Rogério. Olha o abajur. Aí, que beleza. Hã? Ai, meu Deus. Para iluminar mais a nossa manhã. É verdade. Mas não foi só isso, olha, mas o Viola fez bonito, hein, gente? Mas vamos viajar, vai, 5 gols do Viola. Vamos viajar. Você quer viajar? Vamos viajar. Quero saber como é que tá hoje o Ceará, mais precisamente a cidade de Fortaleza, na quinta-feira, que pelo que a gente sabe aqui é o dia do caranguejo. Toda quinta o pessoal come caranguejo. É isso mesmo, Fernando Dantas? Bom dia. Bom dia, Virgínia. Nós estamos aqui direto de Fortaleza, do ponto mais alto da cidade, que no caso é aqui no edifício de Torre Quixadá. Você pode observar nas imagens, nós temos imagens aqui de toda a cidade, de toda a orla marítima. Como você falou anteriormente, nós temos aqui a quinta-feira, a famosa Quinta do Caranguejo. Bem, o tempo aqui em Fortaleza, parcialmente nublado. Há pouco tempo nós pegamos aqui um verdadeiro torá. Nossa equipe aqui em Fortaleza está toda molhada. E por falar em chuva, já está certo que aqui no Ceará, 250 mil trabalhadores rurais ficarão sem serviço a partir do dia 30 de março. Por que isso? Porque as frentes de emergência serão desativadas, já que, graças a Deus, aqui no Nordeste começa a chover. E as manchetes dos principais jornais aqui da nossa cidade são as seguintes. O jornal O Povo suspensa a emissão de novas carteiras de motorista. O jornal O Estado, a inflação de fevereiro é maior do Plano Real. O jornal Diário do Nordeste, em sua manchete, anuncia que o preço da gasolina passa de R$1. Inclusive, o DECOM fez denúncia à 6ª Vara Criminal aqui em Fortaleza contra 101 donos de postos de gasolina e também contra o sindicato dos donos dos postos de gasolina aqui, falando o quê? Que eles estavam formando um cartel do preço do combustível. E eu tenho aqui nas minhas mãos o preço dos combustíveis aqui em Fortaleza. A gasolina comum, ela passou de 0,968 para 1,113. A aditivada de 0,9
0,99 para 1,15. O álcool comum de 0,74, 0,85. Bem, e nós temos aqui uma matéria especial feita para vocês pela repórter Michele Nunes, que trata da realidade do IPRED, que recebe doações. É um instituto que trata da excepcionalidade da desnutrição, mas mesmo assim ainda precisa de recursos. Acompanhe a matéria. O IPRED, Instituto de Prevenção à Desnutrição e à Excepcionalidade, desenvolve programas voltados para a prevenção, tratamento e reabilitação de crianças desnutridas. Ao longo dos 12 anos de trabalho, o IPRED já atendeu mais de 100 mil crianças, com idade que varia entre 0 e 3 anos. Neste momento, 1.300 crianças estão em atendimento no ambulatório e no internamento. Quando chegam aqui, elas já têm perdido mais da metade do peso. A maioria delas são crianças que pertencem a famílias que não têm renda ou têm renda inferior a um salário mínimo. Minhas condições é muito difícil, eu não vou mentir de jeito nenhum. Inclusive, no dia que eu vim pra cá, o pai dele foi embora. Abandonou a senhora? Foi. Meu marido está desempregado e tal, e eu gastei que pude com ele. Não vi nenhum resultado, aí eu vim aqui, salvação do meu filho. As crianças passam por um tratamento que dura em média 6 meses. E para que elas não voltem a ficar desnutridas, as mães são orientadas por assistentes sociais. Mas para continuar funcionando, o IPRED precisa fazer mais parcerias. Por isso, nesta semana, está sendo lançado um selo que vai ser dado às empresas que colaborarem com o Instituto. A expectativa é de que com esta campanha, o IPRED consiga recuperar o déficit mensal de 30% das contas. 46% das contas do IPRED são pagas com recursos do governo estadual e do SUS. O restante, o IPRED consegue de doações e de campanhas como esta. As empresas que tiverem a qualidade de vida dentro da sua empresa, espírito de equipe, solidariedade, que tiverem os valores do IPRED, elas receberão um selo, que as empresas também que contribuírem conosco e que tiverem essa qualidade, ela receberá o selo social, de qualidade social, como a empresa amiga do IPRED, e que terá o respaldo da sociedade, com certeza, neste reconhecimento. Bem, essa matéria ela mostra que o Ceará ainda enfrenta muitos problemas sociais e aqui não é tão paraíso quanto a imprensa fala aí no sul do país. Fernando Dantas de Fortaleza para o Fala Brasil. Bom dia. O Fernando Dantas fala uma coisa interessante, suspensa a emissão de novas carteiras nacionais de habilitação. Bem, Cláudio, nós estamos aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal, aqui na BR-116. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu apreender mais maconha na região de Russas, exatamente no posto de lá, no quilômetro 158 da BR-116. Desta vez foram apreendidas 30 quilos de maconha. Em uma campanha realizada pela polícia, em uma investigação, parou um veículo, no caso uma caravana de placas JF4034, e logo em seguida os policiais constataram o cheiro característico da erva e realizaram as investigações dentro do carro para saber o que tinha naquele carro. E constataram que 2 pessoas levavam maconha. Nesse momento chega aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal a viatura conduzindo, no caso, os 2 homens que foram presos. No caso, estamos vendo aqui, está chegando só um aqui que foi preso. Esse aí quem é, o patrulheiro, por favor? Quem é esse? É Mendonça. É o Mendonça. No caso, aqui preso o Mendonça. Mendonça, vamos tentar conversar aqui com o Mendonça. Está chegando agora o Gemado. Manuel Gomes Vieira Neto. Não, você que vinha conduzindo o carro. 30 quilos de maconha. Rapaz, não sei quantos quilos era não, que o menino fretou pra traseiro, não sei nem quem era, nem... eu sei que caí nesse fragaço em carrinho velho. De onde era essa droga, Manuel? Oi. De onde era essa droga? Rapaz, a droga vinha de Caruaru, agora eu só não sei quem é o dono, sabe? Como é que você traz uma droga e não sabe quem é o dono? O rapaz me fretou pra trazer, eu sem saber de nada, né? Aí, o cabo veio dizer que me chamou pra ir à viagem, né? Aí na hora que ele chamou pra ir à viagem, foi que ele falou que era maconha. Aí já tava colocando no carro, ele trouxe pra colocar aí lá no carro, aí depois que ele disse que era maconha. Mas a gente tem informação, a criança? A criancinha, ela ficou lá no lugar. De quem é a criança? Minha. Você traz uma criança com droga? Hã? Fazia o filho também com essa droga? Ela vinha mais eu, porque ela gosta de andar mais, eu trabalho de latação, sabe? Ela gostava de vir comigo, assim, toda vez que eu andava, ela gostava de andar comigo. Aí a bichinha doida pra vir comigo, eu pensei de... Nunca carreguei essas coisas, né? Eu tô operado, foram buscar eu lá em casa, a polícia de Aracati dizendo que o delegado tinha mandado me chamar para fazer o ITCO sobre a queda que eu levei na minha moto, que eu sou mototáxi.
Aí minha mãe começou a sacanear, não, eu vou, não é só para fazer o ITCO sobre a queda que eu levei. Quando eu cheguei lá na delegacia, botaram as algemas nele e disseram que eu tinha envolvimento com isso. Eu vim daqui de Fortaleza, cheguei ontem, estou operado, estourei meu pé de uma queda de moto aqui. Como é que uma pessoa operada, passando mal que nem eu estou aqui? Eu estava tomando... Agora, existem informações, Francisco, que você seria o receptador da droga. Essas informações procedem? Existem informações que você estaria recebendo a droga. Procede a informação? Não, pegaram foram lá, eu estava dentro da minha rede, lá em casa deitado. Como é que eu vou receber uma droga dentro da minha rede, dormindo, doente? Como é que o cara só com o pé cheio de platina aqui vai receber uma droga? Agora, isso sabe, porque já houve um problema comigo, também envolvimento de graça, que acontece, quando a gente tem o ditado de dizer isso, acontece. Aí tudo que acontece agora é eu. Porque eu sou uma pessoa que não tem coragem de fazer mal a ninguém e só acho quem me faça mal. Não tenho o mínimo envolvimento com isso. Pensa. Toda a vida trabalhei. Exclusivamente esse meu olho aqui eu perdi trabalhando de soldador, trabalhei 9 anos. Tenho uma motinha que nem eles botam porque eu ganhei no tempo de trabalho, no tempo de serviço que eu trabalho. Você vai tentar provar sua inocência? Com toda certeza. No caso aí, vocês abordaram ele, pararam, eles estavam com a droga. Abordamos e nós investigamos e nós percebemos que ele estava desconfiado, né? E o nosso colega Humberto sentiu o cheiro da maconha e nós arrancamos o forro do carro que está lotado de maconha. Então a droga é essa que está condicionada aqui. No caso a gente pode observar uma parte dela, ela não está totalmente aqui. Você vê que ela está enrolada, aqueles pacotes típicos enroladas com fita crepe e com cheiro característico que deu para que os policiais notassem esta droga acondicionada no carro. Mendonça, no caso, ele vinha com o Roberto também, um carioca. O Roberto está onde agora? Onde é que ele está? Ele vem na viatura dele. Ele está vindo em outra viatura? Vem na caravana, que é o carro traficador. Você também estava na operação da apreensão dessa droga? Uhum, Eles reagiram a alguma reação? Nenhuma reação. Nós conseguimos pegar o traficante, o receptador, o mensageiro, dois traficantes, o mensageiro e o receptador. No caso do Francisco, qual é a participação do Francisco nesse caso? Ele é o traficante. Foi quem trazia a droga do Cabrobó para Aracati. Não, nesse caso é o Manuel. O Francisco que está aqui na viatura com o pé quebrado. Seu Antônio. O Antônio é o receptador. A droga estava condicionada aqui no lado, aqui na flandragem do carro, aqui ó. Estava toda acondicionada aqui. A Polícia Rodoviária Federal bateu do lado, deu uma batida, escutou um som diferente e pôde constatar que aqui havia droga. E o cheiro é muito característico da erva, a conhecida cannabis sativa. E aí está aqui o pessoal da Polícia Rodoviária Federal tentando esclarecer esse caso de apreensão de maconha. No mês de outubro, a DIC, a Delegacia de Investigações Criminais da Polícia Civil, registrou 54 mortes violentas. Destas, 51 foram homicídios e 3 foram latrocínios, ou seja, o roubo seguido de morte. Desse total de mortes, 54, 39 foram por revólver, arma de fogo, 11 facadas e foram mortos 51 homens e 3 mulheres. E a maioria desses crimes foram realizados na periferia da cidade, em bairros como Bom Jardim, Canidezinho, região metropolitana, Caucaia, Eusébio, entre outros bairros. Eu estou aqui com o Dr. Carlos Gomes, que é o delegado titular da DIC, eu vou conversar com ele a respeito desses crimes. Dr. Carlos, como é que a DIC vem trabalhando na apuração desses casos já consumados, que já estão na estatística da polícia? Bem, nós estamos viabilizando o trabalho da DIC no sentido de assessorar as delegacias distritais e metropolitanas que estão espalhadas na Grande Fortaleza e trabalhamos num contexto de 2.700.000 habitantes, que é o contexto populacional na nossa área metropolitana. E a saída é essa, aumentar o patrulhamento, fazer com que as pessoas vislumbrem a possibilidade de andar, de ir e vir com um pouco mais de segurança, e a população, por sua vez, tem que contribuir também procurando viver com mais tranquilidade e procurando um lazer, não apenas ingerir bebida alcoólica, procurar refúgio para os conflitos interiores na toxicomania, como acontece muito com a juventude de hoje em dia. Então tem que haver também uma participação ativa da comunidade, porque não cabe só a polícia proporcionar segurança. Quando você se comporta bem, ou o rapaz que é cinegrafista aí, ele conhece o limite dele, ele está ajudando ao governo. Esta já é a terceira apreensão de maconha realizada aqui no estado do Ceará
num prazo de 45 dias. Só para você ter uma ideia, na primeira foram apreendidos 57 quilos de maconha, na segunda 131 e desta vez 80 quilos de maconha. Está aqui a droga que foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, embalada em pacotes de 1 quilo. No caso, 1 quilo de maconha. E o mais engraçado, Datena, foi o acondicionamento desta droga. Essa droga ela vinha acondicionada neste forno interno. No forno interno, não foi desse carro, esse carro da Polícia Rodoviária Federal. No caso, uma D10 de placas KGG 6604. Essa D10 vinha de Pernambuco para cá, para Fortaleza, trazendo essa droga que no caso iria ser distribuída aqui na cidade. Foram presos 3 pessoas em flagrante. No caso, o Daniel Nogueira de Souza, de 33 anos, natural aqui de Fortaleza. Também o Francisco Pinheiro da Silva, de 24 anos, também natural aqui de Fortaleza. E a Elisângela de Oliveira Souza, de 26 anos, natural do interior do Ceará e inclusive esposa do Daniel. Esta apreensão de droga comprova, mais uma vez, que essa rota de tráfego vem de Pernambuco para o Ceará, a maconha que é produzida naquela região de Cabrobró, na região de Salgueiro. E, pelo jeito, está entrando muito fácil, mas a atuação da polícia está coibindo, de uma certa maneira, esta droga que chega aqui. Ô Francisco, qual é o teu envolvimento em relação a esse tráfico de droga de maconha? Não tem nada a ver com isso, não. Você não estava no carro? Estava, mas não tem nada a ver, não. Você não fez nada. Elisângela, qual é o teu envolvimento com esse caso aqui dessa droga que vinha de Pernambuco? Nenhum. Não tenho nenhum envolvimento. Eu estava indo para casa da minha mãe, porque a gente estava separado, eu e meu esposo. Você e o Daniel? O Daniel. E eu tinha ido lá tentar uma reconciliação, porque eu sou da igreja, ele também era. A nossa separação foi mais por causa disso. E eu estava lá, eu estava vindo embora, eu ia pegar um ônibus de Brejo Santo, ele ficou de me dar carona até Brejo Santos, porque só tem ônibus para Fortaleza de lá, do Rio Negro. Mas aí depois de uma hora para outra ele me decidiu, eu vou te deixar lá em Fortaleza, primeiro eu converso com a tua mãe, que a minha mãe não quer mais meu casamento com ele, porque ele disse que ele não tem jeito, que nunca vai voltar para a igreja. Aí eu falei, não adianta me deixar lá, que você vai gastar mais com diesel e tudo, você me paga, conforme a passagem que eu vou de volta. Ele, não, eu vou deixar você lá, converso com a sua mãe, vou dizer para ela que vou resolver umas coisas aqui e vou voltar para lá, porque a gente é daqui de Fortaleza, eu moro aqui com meus pais. Eu digo, tudo bem, aí vim com ele, inocente, porque se eu menos sonhasse que ele estava fazendo isso, não tinha vindo com ele, eu tinha vindo de ônibus. Você não sabia? Não, nem imaginava isso. Inspetor Biratã, como é que está sendo essa atuação da Polícia Rodoviária Federal no sentido de fazer esse trabalho de apreensão de drogas nas BRs? Olha, graças a Deus, isso também é uma competência da polícia e nós estamos desenvolvendo um trabalho voltado para o combate ao tóxico. E nós sabemos que a BR-116 hoje é uma via desse tipo de tráfego. E nós estamos intensificando a fiscalização e contamos com o apoio do nosso pessoal e conseguimos aí com êxito essa apreensão já em 45 dias de quase 300 quilos de maconha. Para nós é um motivo de muita satisfação e saber que estamos colaborando diretamente com os órgãos de segurança do Estado. O senhor acredita que a Polícia Federal, que no momento está com o carro que foi apreendido, conseguirá capturar quem iria receber essa droga aqui em Fortaleza? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o receptador estava esperando a mercadoria, a Polícia Federal está no encalço e logo mais teremos a apreensão desse receptador. E as investigações da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Polícia Federal, continuam no sentido de saber e descobrir quem iria receber essa droga aqui em Fortaleza e também quem enviou a droga para o Ceará. Fernando Dantas para o Cidade Livre. Nós estamos aqui no 2º Distrito Policial aqui em Fortaleza, que é responsável pela área nobre da cidade. No último dia 5 de novembro deste ano, um comerciante, no caso, o senhor Luiz Lopes de Freitas, foi assassinado com 5 tiros na Praia do Futuro, uma praia aqui da capital. E a polícia conseguiu descobrir através de informantes que o Luiz Lopes de Freitas foi assassinado pelo seu próprio filho, o Luiz Lopes de Freitas Filho, que está detido aqui na delegacia, já que a Polícia Civil continua as investigações. Ele é o autor intelectual do crime. A polícia agora tenta encontrar o autor material. E nós vamos conversar com ele para saber quais foram os motivos desse crime. E agora a gente conversa aqui com o Luiz Lopes de Freitas Filho. Ele está sendo acusado de ser o autor intelectual da morte do pai dele, o senhor Luiz Lopes de Freitas, comerciante aqui em Fortaleza. Luiz, o que você tem a declarar em relação à morte do seu pai? É que, infelizmente, o que está sendo, o que eu estou sendo acusado, eu confirmo ser o intelectual do homicídio. Luiz, por que você mandou matar o seu pai? Já havia vários problemas anteriores, problemas familiares, mas a gota d'água mesmo era um problema
da boate, do fechamento da boate. Agora, como é que é a história dessa boate, para a gente entender? Você trabalhava, você era proprietário de uma boate gay, como é que é essa história? Eu era proprietário da boate, certo? E o que existia no nome dele era a locação. A locação do estabelecimento era no nome dele. As outras coisas lá dentro, ele mesmo por várias vezes falou que eram todas minhas, certo? E como houve um atraso no aluguel devido a essa crise que a gente estava passando, uma queda de movimento na casa, atrasou o aluguel e a partir daí ele veio fazendo uma grande polêmica de querer fechar a casa. Agora não tem uma solução melhor não, Luiz, para tentar resolver esse caso, em vez de mandar matar o próprio pai? Havia sim. Foi um momento de loucura que não se comete. Nem eu mesmo jamais cometeria de novo. Você não está arrependido não do que você fez, tirar a própria vida do seu pai? Demais. Como foi que você contratou o pistoleiro? Aí não foi bem um contrato não. Foi uma conversa e o pistoleiro se ofereceu. Mesmo eu já estando arrependido, o caso foi feito. Você pagou quanto a ele? Não foi pago. Bem, essas são as declarações do Luiz Lopes de Freitas Filho, que realmente mandou matar o pai, o seu Luiz Lopes de Freitas, que era comerciante, crime este ocorrido no último dia 5 de novembro. Fernando Dantas para o Cidade Livre. Cláudio Pinheiro, a equipe do Cidade Livre veio até aqui o 15º Distrito Policial, aqui na rua Pereira de Miranda, no bairro do Papicô. Policiais da primeira companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar conseguiram realizar um flagrante apreensão de maconha. No caso, o elemento fugia nessa motocicleta, nessa mobilete, ali na Aldeota. E a polícia conseguiu identificar ele e conseguiu prendê-lo na Vilebaldo Aguiar. Ele, inclusive, estava fugindo nessa mobilete. Ele foi logo identificado pela polícia e ele bateu numa banca de revista. E foi trazido aqui para a 15ª Delegacia de Polícia, aqui no bairro do Papicô. No caso, a pessoa que conduzia a droga, que foi apreendida pelos policiais, a Polícia Militar, Francisco Jerônimo da Costa, de 27 anos. Inclusive, o Francisco já tem passagem registrada lá no IPPOO, Instituto Penal Professor Olavo Oliveira. De posse do Francisco, a polícia conseguiu apreender esses 3 pacotes da erva, esses 3 pacotes de maconha, que não estão prensados, mas que somam um total de 2,9 kg. No caso, o Francisco vai ser enquadrado na Lei 6368/77. Artigo 12, vai ser lavrado um flagrante aqui na 15ª DP. Aqui os policiais que realizaram a operação conseguiram lavrar esse flagrante, no caso aqui o aspirante de Paula. Aspirante, como é que foi essa operação realizada pela polícia? Ok, em diligências realizadas, a minha viatura junto com a do Sargento Kennedy, né, na área ali do Papicu, mais precisamente na Vesmares, nós nos deparamos com esse indivíduo, o Jerônimo, né, que já é bastante conhecido da gente e que, ao abordá-lo, o mesmo imprimiu fuga, né? Tentou fugir e nós saímos em perseguição, né? No momento da perseguição, inclusive, ele chegou a se chocar com a mobilete dele, numa banca de revista, né? Chegou a cortar o joelho. Mesmo assim, saiu correndo, pulou o muro, saiu correndo por um terreno baldio, mas nós conseguimos pegá-lo, né? E quando fomos fazer revista na mobilete dele, encontramos esses quase 3 quilos de maconha aí, né? E de imediato conduzimos aqui para o 15º Distrito para ser feita a autuação em flagrante. E daqui ele vai para onde? Daqui ele vai ser levado para capturas e, dado o procedimento, descerá para o presídio, né? No caso, a polícia conseguiu efetuar esse trabalho porque a polícia conseguiu identificar o Francisco. A polícia já sabia que o Francisco mexia com droga e foi muito mais fácil realizar esta prisão. Francisco, essa maconha realmente é sua? Como é que fica essa história? Doutor, é o seguinte, o que eu tenho para dizer a respeito dessa maconha é que eu vim lá do Lagamar, na mobilete, o cara me parou, me pediu para me deixar aqui na Drobada, dar 2 mil no posto, disse que me dava R$20. Eu fui, vim, aí deixei aí. Aí no caminho foi abordado pelos militares. Você só vinha conduzindo a droga? Conduzindo a droga na garupa da mobilete, quando eu fui conduzido pelos militares aqui para o 15º. E o seguinte é esse, o dono dela ia me dar R$20 para me trazer a mercadoria. Não trabalho com isso não, porque eu tenho a minha profissão, trabalho de pedreiro, tenho a minha profissão, não preciso disso não, tenho a minha saúde para me trabalhar. Francisco, agora no caso, você já tinha envolvimento com a polícia em relação à maconha. Você sabendo que é uma coisa errada, você traficar droga, trazer e levar droga, você não teve medo de ser preso, não? Doutor, é o seguinte, eu nunca trafiquei a droga, apenas eu consumo ela e vim trazer isso mais por causa que o cara ia me dar uma presença para me fumar.
Aí me iludi e trouxe e pronto, e tô nessa aqui. Mas eu nunca trafiquei isso aí, nunca na minha vida. E aí a sua outra passagem pelo IPPO? Já passei outra passagem porque eu fui envolvido aí sem ter nada a ver num carro. Aqui na Santos Dumont, 2 caras me chamaram para curtir. E antes eu tinha conduzido um assalto e eu estava no carro e foi envolvido. Mas passei 19 dias no presídio e me soltei, porque foi claro que eu não tinha nada a ver no crime, que foi quando foi feito no dia seguinte. Tudo bem, você explicou que a droga, no caso, não era sua e você apenas conduzia essa droga, trazendo do Lagamar para cá. Agora, no caso, você vai dar informação para a Polícia Militar de quem é essa droga? Vai ajudar o trabalho da polícia ou não? Doutor, eu não posso fazer nada porque eu não conheço o cara lá. Como é que você ia receber os R$20 depois? R$20 porque ele marcou o canto e deu receber. O ponto. Deu receber R$20 e uma presença para ele me fumar. Somente. Aspirante, no caso, ele fala que essa droga não era dele e vinha trazendo de uma pessoa do Lagamar. Você já tem informação de quem é essa pessoa que é dono dessa droga? Não, nós tentamos conversar com ele para ver se ele levava a gente à fonte, né? De onde ele conseguiu. Mas ele já é conhecido da gente, certo? Ele vem atuando há bastante tempo, lá na favela do Pau Fininho, distribuindo essa droga, certo? Então não é de agora não. Agora ele fica dizendo aí que realmente a droga não é dele, mas todos nós aqui já sabemos que essa droga é dele e ele trafica essa maconha. Inclusive, na hora que me abordaram, ele perguntou de quem era, eu falei o nome do cara, pai, mas eles não quiseram a conversa. Bem, aspirante, como é que a polícia vai agir agora, já que ele fala que sabe de quem era essa droga? Ok, nós vamos, juntamente aqui com a delegacia, nós vamos investigar, né, as informações que ele tem a nos dar e informamos aí que nós estamos em perseguição, certo? O Jerônimo caiu nas nossas mãos aqui, mas a Polícia Militar continua nas ruas, com as nossas blitz, com as nossas diligências, né? E vamos continuar procurando surpreender como ele foi surpreendido, né? Ok, Francisco, você fala que sabe de quem é a droga. Quem é a pessoa que fornece essa droga para você? A droga é o seguinte, a droga não é fomicida para mim. O rapaz pediu para mim vir deixar. Quem é esse rapaz? É um rapaz lá no Tranqueiro Neves. O nome dele? O nome dele direito eu não sei o nome dele, mas se for preciso a pessoa localiza, né? Que não tem nada difícil. Mas como é que a polícia vai localizar se você não sabe o nome dele? Ele é conhecido como o quê? Eu tô esquecido o nome dele. Bem, o Francisco caiu nas garras da polícia de posse de quase 3 quilos de maconha. Agora ele vai descer para capturas e com certeza descer para o presídio, já que foi lavrado um flagrante aqui na 15ª Delegacia de Polícia, responsável pela área do bairro do Papicu. Fernando Dantas para o Cidade Livre. Cláudio, através de um procedimento normal da Polícia Rodoviária Federal de fiscalização nas BRs, nas estradas federais do interior do estado, esse caminhão de placa LWP 4232, licenciado em Picos, no Piauí, foi apreendido na cidade de Russas. Ele estava carregado com maconha. Os policiais rodoviários federais abordaram o motorista e o carona que iam nesse... E, após conversarem, após pedir a documentação, notaram um nervosismo. Ao abordar o motorista do caminhão de placas LWP 4232 Picos, Piauí, por volta das 10 horas da manhã de hoje, os patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal de Russas solicitaram a documentação do veículo. Muito nervoso, o motorista José Jeová Fernandes Júnior, de 29 anos, tentou subornar os guardas. Após a tentativa de suborno, os policiais constataram que o caminhão estava sem carga e que havia 50 quilos de maconha escondidos na carreta. Juntamente com o motorista, que portava um revólver calibre 38, a polícia também prendeu João Carlos da Silva, de 28 anos de idade, que se defendeu dizendo que apenas havia pego uma carona. Os dois envolvidos, no caso, negaram à imprensa que conduziam a droga. Os homens foram capturados na manhã de hoje na cidade de Russas e foram trazidos aqui para a capital. Nesse momento eles estão aqui na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Eu converso agora com José Jeová Fernandes Júnior, de 29 anos, de Canindé, que conduziu o caminhão. Jeová, você admitiu que essa droga era sua. Por que você trazia essa droga para Fortaleza? Não tenho nada a declarar para vocês. Você afirmou para a polícia que a droga era sua. Eu vou responder com a polícia, com vocês eu não tenho nada a declarar. A droga era sua mesmo? Não tenho nada a declarar, só para a polícia. E o caminhão de quem era? O caminhão é da minha tia. Ela deixou no meu mandou o motorista deixar no lava-jato para lavar. E eu peguei o caminhão e saí no caminhão. Você vai buscar essa droga onde? Não tenho mais nada a declarar. Do lado do Jeová está aqui o João Carlos da Silva, que ele afirma, o Jeová afirma que ele estava só de carona.
mas os dois foram presos juntos. A gente vai conversar aqui com o João Carlos, saber o envolvimento dele nessa questão. João Carlos, qual o seu envolvimento na apreensão dessas drogas? Eu não tenho nada para dizer, que eu não tenho envolvimento com nada. Inspetor, como é que foi essa ação da Polícia Rodoviária Federal? Tratou-se, mais uma vez, de um trabalho de rotina que a PRF vem efetuando, vem realizando na BR-116 e BR-304. Ao fiscalizarmos o veículo, nós estamos verificando se a nota fiscal consta o nome do motorista, até para ver se aquele motorista que vai dirigindo, o condutor que vai dirigindo no momento, não é um assaltante. A gente verifica se consta o nome do motorista na nota fiscal, etc. Então, nós notamos que esse motorista estava um pouco nervoso. Pedimos uma documentação, ele tinha um dinheiro dentro da documentação, mandamos tirar. Quando fomos revistar o veículo, encontramos logo, de início, logo uma arma, um revólver 38. Está de posse da arma. Está aqui a arma que estava de posse, no caso dos dois lá, o Jová e o outro, um revólver calibre 38 que estava municiado com 5 projéteis, não era isso? E então daí começamos a investigar e ele confessou rapidamente e vinha conduzindo maconha no interior da carroceria do semi-reboque. Constatamos logo que se tratava de 50 quilos de maconha. A apreensão das drogas pela Polícia Rodoviária Federal se deu devido à Operação Prossegue, que está sendo realizada em todo o país, inibindo o roubo de cargas e também o assalto a ônibus de passageiros. Cláudio Pinheiro, nós voltamos na tarde desta quinta-feira aqui na sede do 13º Distrito Policial, aqui no bairro da Cidade dos Funcionários. No programa de ontem nós havíamos denunciado aqui no Cidade Livre o caso em que a filha denuncia o pai por ter mantido relações sexuais com 3 de suas filhas, a Keila, a Sheila e a Shirley. O caso da filha que denunciou o pai, no caso a Shirley, que denunciou o senhor Francisco Nogueira Barbosa, mais conhecido como Sabará, está tendo uma repercussão grande aqui na cidade. E já estão surgindo testemunhas que comprovam que o Sabará realmente se utilizava sexualmente das meninas. Aqui do meu lado, nós não vamos mostrar o rosto, tem mais uma pessoa que está tentando ajudar no caso. Ela vai conversar com a gente e falar o que foi que ouviu. Como é o teu nome? Aureni Bernardo Góes. Aureni, o que foi que você ouviu o Sabará falando para Sheila? Uma noite que eu fui dormir na casa dele, que ele tinha viajado, ele chegou de madrugada e disse assim, e bateu na porta e eu estava dormindo. Aí ela abriu. Aí nisso ele entrou dentro de casa, e eu deitada na cama dele, ele entrou dentro de casa e pedindo a ela lá de blusa e calça, né? Pedindo o que a ela? Pedindo para fazer sexo com ela, né? E ela, o que foi que ela fez? Ela só chorando, dizia, não pai, para com isso. E ele pedindo, Sheila, vamos Sheila, nós vamos passá-la. Aí a Sheila dizendo que não ia, chorando, né? Aí nisso ele foi lá na cozinha. Aí eu me levantei e disse, Sheila, por que tu tá chorando? Aí ela me falou, não, Bia, porque o pai quer fazer coisa comigo e tu se levanta, porque senão ele vai fazer. Aí eu peguei e disse, pois senão que ele não vai fazer, eu vou me levantar. Aí quando ele chegou, ele já estava só de biquinho, um biquinho que ele usava, mas era biquinho ou cueca, sei não. Eu sei que ele chegou no quarto e disse assim, viu acordado, eu disse assim, Sabará, por que a Sheila tá chorando? Aí ele pegou e disse, não, é porque eu quero a minha cama e você está deitada. Aí eu pedi a ela para lhe chamar, ela começou a chorar, disse que não ia lhe chamar. Aí eu peguei e disse, pois eu vou lá passar lá com ela. Vá, lá tem uma rede. Aí eu fui para lá, mas ela, tudo quando amanheceu o dia, já estava amanhecendo, isso era base de umas 4 horas. Quando amanheceu o dia, ela pegou o dinheiro dele, que estava na carteira dele, que ele chegou de viagem, né, que eu tinha que trabalhar. Aí ela pegou o dinheiro dele todinho, deixou nada na carteira, só os documentos. Agora me diga uma coisa, você vai testemunhar a favor da Sheila e da Shirley também? Se for preciso, eu vou. Pois é, mais uma pessoa que está disposta a colaborar com a justiça, mais uma pessoa que está disposta a colaborar com os trabalhos que estão sendo realizados aqui no 13º Distrito Policial. E a gente vai conversar agora com o delegado, para saber dele como é que fica esse caso, como é que fica o caso de uma filha que denuncia e já está comprovando que o pai mantinha relações sexuais com outras 2 irmãs. Nós estamos aqui no 13º Distrito Policial, juntamente com o doutor Eduardo Sarquis, que é o delegado titular. Nós vamos conversar com ele para saber como é que ele está acompanhando esse caso
do Francisco Barbosa Nogueira, o Sabará, não é isso, doutor? Doutor Eduardo, como é que está esse caso, doutor Sarquis? Fernando, na terça-feira agora, nós tivemos notícia desse crime hediondo que essas duas jovens que estão aqui trouxeram ao nosso conhecimento. Fato esse que aconteceu na cidade de Itapipoca, que o próprio pai, né, numa monstruosidade, ele vem serviciando as filhas, estuprando, sempre com ameaças. Segundo elas, nunca elas quiseram esse fato, mas que ele ameaça de morte e força, e inclusive usando até armas para poder conseguir esse intuito. E no nosso fato aqui de Fortaleza, nos chegou ao nosso conhecimento que ele havia ameaçado essa jovem filha dele de 18 anos para levá-la de volta para o interior, ameaçando com a chave de fenda, dizendo que se ela não for, ele vai matá-la. Então, como isso aí constitui um crime capitulado no artigo 147, que é o crime de ameaça, nós estamos aqui providenciando um TCO, que é um termo circunstanciado da ocorrência, onde vamos mandar para o juizado de pequenas causas, ou melhor, o juizado especial, né? Doutor Sarquis, agora só uma dúvida. Por que ele foi solto? Isso é um trâmite normal da justiça? A vinda dele à delegacia não foi em flagrante delito. Ele veio 2 dias após esse fato, foi que ele foi trazido aqui à delegacia para a autoridade tomar o conhecimento desse fato. Como não estava em flagrante, então nós apenas pegamos a sua qualificação, o seu endereço e tivemos que colocá-lo em liberdade. Agora, doutor Sarquis, mais uma questão. Mas de posse do depoimento das duas filhas, de posse de testemunhas, que tem pessoas lá fora que inclusive vão testemunhar a favor delas, confirmando toda essa história, a polícia não tem condições de pedir uma prisão preventiva no caso do Sabará? Exatamente. Após todos esses depoimentos e após essa análise desses fatos, a autoridade deverá pedir a prisão preventiva desse pai criminoso. E o que pode acontecer com ele, no caso? Como diz o artigo 213 do Código Penal, ele poderá pegar de 6 a 10 anos de cadeia. Considerado um crime hediondo, no caso? Exatamente, é um crime hediondo. Tivemos aí as palavras do doutor Eduardo Sarquis, que é o delegado titular aqui da 13ª Delegacia de Polícia aqui em Fortaleza. Mas, aqui na delegacia, a denúncia foi feita pela Shirley Barbosa, filha do Sabará. Mas hoje, outra filha dele decidiu via delegacia. No caso, a Sheila Barbosa, a filha mais velha de 22 anos. Ô Sheila, por que você resolveu também vir denunciar o seu pai? É porque eu tô vendo que ela teve coragem de denunciar e eu vim ajudar ela. Era normal ele fazer esse tipo de prática com vocês? Comigo ele fez 3 vezes. Ele fazia mais, era nas minhas coxas, ele ficava me alisando, se masturbando na minha frente. E com 12 anos foi que ele fez o sexo mesmo comigo. Aí depois não fez mais. Aí veio tentar fazer com 14, só que aí eu fugi de casa. Com 14 anos ele tentou fazer comigo. Aí só que eu estava com uma colega minha em casa. E a minha mãe estava dormindo na outra casa que a gente tinha. Aí a minha colega estava em casa comigo, aí viu, aí falou: Sheila, o que é que tu tem? Que eu estava chorando. Aí ele disse assim: vai pro quarto que a tua amiga acordou. Aí eu peguei e fui pro quarto. Aí a Bia disse assim: Sabará, por que a Sheila tá chorando? Aí ele disse assim: não, é porque eu quero a minha cama e você estava dormindo na minha cama. Aí ela não queria lhe acordar. Aí ela disse: pois se for por isso eu saio. Aí entregou a cama a ele e a gente foi pra sala. Aí quando ele dormiu eu saí e fugi. Fugi de casa para casa da minha tia. E hoje, Sheila, como é que você vive? Você está casada, você tem filhos, como é que está a sua vida? Casada, tenho 2 filhos e vivi a vida normal. Ele vinha de Itapipoca, ia lá para casa, mas nunca mais tentou nada comigo. E o que ele alegava? O que ele dizia para você quando ele queria fazer esse tipo de coisa errada? Ele dizia que era normal, que isso era coisa de pai, que todo pai fazia isso, que era um bem pra gente, que quando a gente fosse ter o namorado da gente, a gente ia fazer a mesma coisa com eles. Só que tinha que fazer primeiro com ele, que era para poder lhe orientar, saber como era que fazia. E você agora resolveu, junto com a Shirley, denunciar o seu pai. Agora, o que você quer da polícia? Eu quero que haja justiça, né? Que ele vá preso, que ele pague, porque ele já fez. Obrigado. A Sheila está emocionada. Realmente é um caso muito sério, é um caso triste que está acontecendo aqui em Fortaleza. Mas, com certeza, as medidas
cabíveis vão ser tomadas, todas as providências vão ser tomadas para tentar resolver esse caso. Sanar o problema que essas meninas passaram, com certeza isso não vai acontecer, porque o fato já ocorreu. Mas que pode ainda ser feito justiça, com certeza. Pode atrapalhar um pouco, certo? Porque a gente tem que se preocupar com os carros que vêm atrás e aí termina atrapalhando, certo? Mas no caso aqui a gente observa que tem as barreiras eletrônicas. Isso aqui já era para ter saído, né? Mas ainda está aqui, né? Era para ter saído, né? Essa nova lei que fizeram aí, essa barreira eletrônica era para ter, com a barreira eletrônica já era para ter saído já, né? Realmente isso aí atrapalha bastante, né? Além de danificar o carro, acho que já tem bastante sinalização, deveria retirar, né? Já tem até as barreiras eletrônicas. Com certeza, com certeza. Acaba com feixe de mola, com tudo. Com feixe de mola, o carro fica todo quebrado. E pela nova lei não era mais nem para existir, mas tem muito disso ainda atrapalhando a vida? É muito, é só o que tem no centro da cidade. Tirando isso aí fica melhor, botando aquele sensor fica melhor. Os motoristas que trafegam aqui na região, aqui na Avenida Raul Barbosa, não estão satisfeitos. Encontraram, além das barreiras físicas, também as barreiras eletrônicas. Eles preferem que seja muito mais aqui as barreiras eletrônicas do que as físicas. Com a bronca do dia, Fernando Dantas para o Cidade Livre. Pela legislação brasileira, aborto criminoso é punido pelo Código Penal brasileiro. E aqui no Frotim de Parangaba foi registrado um caso de aborto. Na manhã de hoje, na manhã desta terça-feira, foi encontrado um feto do sexo masculino aqui nessa fossa, nesse buraco. Um feto medindo exatamente 15 centímetros. O pessoal da limpeza veio esgotar a fossa, já que aqui não tem sistema de saneamento básico ainda nesta região, neste hospital. Quando foram realizar a limpeza na fossa, encontraram o feto. Ainda não sabe a origem desse achado, desta criança. Após ter sido encontrado, o feto foi logo trazido pela direção do hospital para a sala da diretoria e foi colocado um recipiente com formol. Agora o feto aguarda a chegada do rabecão para poder ser encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde vai ser realizado exames. A gente conversa aqui com a doutora Elizabeth Lino, que é a diretora técnica aqui do hospital, para saber quais são as suspeitas em relação a esse caso. Elizabeth, como é que fica agora o caso desse feto? Nós tomamos as providências cabíveis, né? Comunicamos a delegacia de plantão, estamos aguardando a vinda do rabecão. E qualquer hipótese levantada a respeito disso, eu acho que é leviano, é prematuro a gente levantar qualquer hipótese. Todas são possíveis. Agora, a frequência aqui no hospital é muito grande, né? Mas vocês aqui não têm serviço ginecológico assim ativo. A senhora tem alguma suspeita em relação a esse caso, já que a frequência aqui é muito grande? Não, a gente recebe uma quantidade muito grande de pacientes e mulheres, e muitas delas com dor abdominal, com essa faixa etária, né? Que é a faixa etária que são mulheres que são mulheres férteis, né? Que estão na fase fértil da vida e que pode, em qualquer circunstância, ter acontecido, né? Então, isso não é uma coisa que a gente possa descartar. Ok, agora a direção do hospital aguarda a chegada da Polícia Civil aqui para dar o devido encaminhamento a esse feto que foi encontrado. Fernando Dantas para o Cidade Livre. Nós temos um aqui, que no caso é o Cabelo de Fogo, que é o Francisco Severino da Silva. Em relação ao caso do assassinato daquele motoqueiro no Ancuri, ocorrido há 8 meses, o que foi que você declarou para a polícia? E você participou desse assassinato também? Participei, não. E como é que você sabe que foi o Fuba que fez isso? Aí ele saiu mais o carro, né? E quando os homens chegou, ele saiu correndo no mato, né? Ele matou e fugiu? Foi. E você confessa realmente, você acusa ele no caso? É. Agora no caso você foi pego pela Polícia Militar com esses três rapazes. O que vocês estavam fazendo? Não estava fazendo nada não, cada cara estava em casa. E as acusações de 16 pessoas, no caso de roubo, de homicídio, de assalto, 16 pessoas não vinham aqui da delegacia para reconhecer vocês. Isso quer dizer o quê? Reconheceu só um eu, né? Só um lhe reconheceu? Foi. Aqui do meu lado a doutora Fátima Holanda, que é a delegada titular aqui do 30º Distrito Policial. Doutora Fátima, foi lavrado o flagrante e tem 16 pessoas acusando eles. O que pode acontecer com eles agora? Nós fizemos aqui o flagrante por formação de quadrilha. Esse bando já vem atuando há cerca de mais de um ano no Parque Santa Fé. Inclusive faz parte dele um gangster conhecido por Fuba, que é um dos mais perigosos, o mais ardiloso entre eles. E os vários crimes que estavam sem autoria naquela área, hoje a gente já
tem uma suspeita que recai sobre essa quadrilha. Inclusive o crime do motoqueiro que aconteceu no Ancuri, onde 2 menores apanharam da polícia por engano, quando eles são realmente, hoje confesso, são os autores. Então os menores estavam isentos do crime. Isentos, estava isento sim. Agora, no caso, esses menores, só vai tomar alguma providência para tentar reaver o direito desses menores que foram agredidos? Eu estou recebendo hoje uma correspondência do doutor Francisco, José Francisco, aliás, doutor José Francisco de Oliveira Filho, promotor do controle externo de polícia, e ele nos encaminha toda a documentação de depoimentos prestados pelas vítimas, no caso, os 2 menores, a mãe do menor e mais 2 testemunhas. Então, nós vamos dar a cabo a essa situação, vamos baixar a portaria e fazer o inquérito policial. No caso, agora eles vão ficar aqui ou vão descer para o presídio? Eu estou agora de antemão ouvindo no caso de formação de quadrilha, bem como no caso do homicídio do motoqueiro e mais um outro homicídio em que ceifou a vida de Luiz Lima de Almeida há 8 meses. Eles têm 4 homicídios. Então, após toda a tomada de depoimento, com todos os subsídios, nós vamos requerer a custódia preventiva dos elementos. Em relação a esses menores que são acusados do crime, o que você tem a dizer sobre isso? Não sei nada com isso, não. Você conhece os menores que foram maltratados? Conheço, senhor. Fernando Dantas para o Cidade Livre. Estamos aqui no IBAMA de Fortaleza, o IBAMA aqui no estado do Ceará, que é responsável pela parte de fiscalização de crimes ecológicos, crimes ambientais. E neste último final de semana, no sábado e no domingo, a fiscalização do IBAMA em uma blitz realizada na CE 020, uma estrada que liga o município de Canindé a Fortaleza, os fiscais do IBAMA conseguiram apreender tudo isso aqui de carvão. Carvão esse proveniente do interior do estado, de regiões onde o desmatamento é proibido legalmente. São áreas ecológicas que são protegidas. E de acordo com a nova lei ecológica, a 9605/98, crime ecológico está se tornando uma coisa muito séria aqui no Brasil. Nesses caminhões, no caso, nós temos 3 caminhonetas F4000, como essa que você está observando aqui, carregada de carvão, e também temos esse caminhão grande, que inclusive tem a logomarca da Defesa Civil do Estado do Ceará, o que é pior, a serviço da Defesa Civil. Um caminhão F11000, um Ford F11000. Como você pode observar, lotado de carvão, cheio de carvão. Além desses 2 caminhões, tem mais 2 ali que estão ali atrás. Você pode observar. Vamos aqui, Carlos. A gente pode observar esse carvão. É um carvão da região de Caatinga, uma região que, no caso, é protegida por lei. A gente vai conversar aqui com o fiscal aqui do IBAMA, no caso o Raufran Castro Ribeiro, que está aqui conosco. Vamos conversar com ele para saber o que ocorre no caso com essa mercadoria. Castro, como é que fica a situação dessa mercadoria que foi apreendida por vocês? Veja só, esse material será... O juiz é quem vai determinar. O destino do caminhão, o destino da mercadoria, tudo isso depende do juiz. Ao IBAMA cabe fazer a autuação e apresentar a autoridade competente. Feito isso, cessa a parte do IBAMA e aí o juiz dá o destino. Agora, esse material com certeza é de área de desmatamento que é proibido. Exatamente, isso aí é proveniente de áreas que foram desmatadas, sem autorização do IBAMA, queimadas na região, e agora nós vamos partir para combater o que está acontecendo na fonte, lá onde está havendo realmente o desmatamento. Pois é, nós precisamos observar também que tem essa madeira aqui que vocês também conseguiram resgatar, né? Essa madeira é proveniente de onde, vocês sabem? Isso aí é transporte de produtos sem autorização do IBAMA também. Tem a TPF, né? TPF, toda pessoa que... A TPF é autorização e transporte de produtos florestais, é isso? Exatamente, todo transporte de produtos florestais, lenha, madeira, estaca, qualquer produto florestal tem que ter autorização do IBAMA, seja carvão, seja lenha, seja estaca, qualquer produto só está legalizado se tiver com essa autorização. Significa que quem tem essa autorização pediu autorização para desmatar ou para fazer plano de manejo. Então é importante esse trabalho realizado pelo IBAMA, que inclusive este crime é tipificado como um crime federal. E as pessoas, no caso, 16 homens foram detidos em flagrante e foram encaminhados à Polícia Federal, foram soltos porque puderam pagar a fiança, é um crime afiançável, e estão lá, não é isso? Exatamente. Agora vamos ver como é que vai fazer com os caminhões e a madeira e o carvão que vai ficar o IBAMA como fiel depositário.
gente vai até a Polícia Federal tentar conversar com as pessoas envolvidas e com o delegado que está cuidando deste caso. No caso, o Antônio Fernando Pereira de Paulo, que era o motorista, os dois ajudantes, o Eliezer Lopes da Silva e o Jaime Silva Costa. Essa carga de carvão, segundo informações aqui da Polícia Federal, pertencia ao senhor Francisco Cláudio Carvalho Cavalcante, que inclusive é vereador da cidade de Paramoti. Ele era o dono da carga e o dono de um dos caminhões. Nós estamos aqui com o doutor César Bertozzi, que é delegado regional de polícia aqui em Fortaleza, e vamos conversar com ele. Doutor Bertozzi, como é que fica a situação dessas pessoas? Bom, elas foram todas 4, foram atuadas em flagrante delito, nos termos da Lei 9.605, e agora já estão em liberdade, mas responderão a inquérito policial e o consequente processo penal na Justiça Federal. Qual será a pena no caso condenados? Até 1 ano de detenção. Até 1 ano de detenção. E esse crime, a Polícia Federal está registrando coisas comuns, crimes comuns que nem esse aqui em Fortaleza, semelhantes? Não, crimes contra a natureza sempre existiram, contra a fauna, contra o meio ambiente, contra a flora, sempre existiu. Atualmente tem havido uma frequência maior, haja vista a repressão feita pelo próprio IBAMA, pela Polícia Militar e a Polícia Federal. Esse crime anteriormente era inafiançável, agora as pessoas são liberadas mediante pagamento de fiança. Só acha que isso não vem atrapalhar um pouco o cumprimento da justiça, da lei? Não, eu acho que o legislador cumpriu com o seu dever, acho que a lei está servindo bem ao país nesses termos que agora se processam. Fernando Dantas para o Cidade Livre. Estamos aqui em frente ao 4º Distrito Policial, aqui no bairro do São João do Tauape, onde nós vamos apresentar para você um caso ocorrido no dia 28 de setembro deste ano. Uma moça de nome Josineide Freire Alves, de 25 anos de idade, foi pega pela Polícia Militar roubando 4 latas de leite. Ela foi presa em flagrante e foi trazida aqui para a delegacia. Segundo ela, o motivo principal de estar roubando essa lata de leite foi para poder dá-los aos seus filhos menores. Ela tem um filho de 4 e outro de 6 anos. Ela é doméstica, já trabalhou como empregada doméstica em algumas residências aqui em Fortaleza, mas no momento está desempregada. E o desespero, a fome, vendo os filhos passarem necessidade, ela resolveu furtar essas latas de leite e foi presa. Foi pega em flagrante pela polícia. Nós vamos tentar conversar com ela para saber realmente o que aconteceu. Bem, agora a gente vai conversar aqui com a Josineide Freire Alves para saber dela realmente o que aconteceu. Por que ela veio parar aqui no xadrez do 4º Distrito Policial? Josineide, como é que foi a história desse roubo do leite ocorrido na farmácia? Eu entrei na farmácia e peguei... Não, eu vi meus filhos dentro de casa sem ter nada para comer, né? Eu fiquei desorientada e saí. Aí eu vim para a banda de cá, fui para a farmácia, entrei na farmácia, peguei o leite. Entrei em outra farmácia, peguei o leite, né? Aí eu entrei no hiper, mas lá eu não quis pegar nada. Meu coração pediu para eu não pegar nada. Aí quando eu saí, o segurança me pegou, chamou a polícia e eu estou aqui agora, né? Agora me diga uma coisa, Josineide, você já tem algum antecedente criminal? Você já havia furtado alguma coisa antes ou não? Não, a primeira vez foi essa. Está desempregada? Como é que está a sua situação em casa? Conta pra gente. Tá com mais de 1 ano que eu estou desempregada, mais de 1 ano. Vai fazer 1 ano, hein? Trabalhei 6 meses, como eu falei, né, na prefeitura. Já trabalhei já em casa de família, mas não sei o que foi que aconteceu, que as portas do desemprego estavam fechadas para mim. Agora, isso que você fez, foi um estado assim de necessidade mesmo? Você fez isso porque viu suas crianças passarem fome? Como é que me conta isso? Foi por causa de necessidade, não foi por causa que eu quis, não, foi por causa de necessidade mesmo. Agora, você havia falado que quando foi presa você foi agredida, inclusive já fez exame de corpo de delito. Como é que foi essa história da sua prisão? É porque o policial perguntou para mim se eu tinha dinheiro para me soltar, né? Eu falei para ele que eu não tinha. Aí ele pegou, me empurrou assim, aí eu pedi para ele não me empurrar, né? Aí ele pegou, me deu um soco. Eu passei assim a mão no meu rosto, mas nunca pensei que ia ficar assim roxo. Agora, me diga uma coisa, como é que está a situação dos teus filhos, já que você foi abandonada pelo marido e as crianças estão sozinhas? Como é que está a situação deles? Eles estão lá, né? Acho que alguém está cuidando deles, né? Enquanto eu saio daqui. Aqui no bairro do Bom Jardim, aqui em Fortaleza, aqui na Grande Fortaleza,
mais um crime violento. Na tarde desta terça-feira, por volta das 14 horas e 30 minutos, aqui no cruzamento da rua Valverde com rua Edson Martins, mais exatamente, esta loja de material de construção G. Pinheiro foi assaltada. 4 homens armados chegaram ao local, renderam o proprietário e fizeram a limpeza geral do caixa. No caso, o proprietário, um policial militar, um segundo sargento da Polícia Militar, foi tentar reagir. Ele sacou a arma, perseguiu os marginais, mas infelizmente, ali na frente, cerca de 50 metros, ele foi alvejado e tombou no chão. No caso, o sargento Luiz Gonzaga Pinheiro. Um fato lamentável aqui no bairro de Bom Jardim. A gente vai acompanhar aqui o trabalho da polícia, vamos tentar conversar com o pessoal da Polícia Militar e da Polícia Civil. O Tenente Belim fez o pronto atendimento da Polícia Militar aqui no local, logo após o incidente. Belim, como é que foi esse caso? Quais são as informações que você tem aqui? O sargento Gonzaga, no caso, encontrava-se no estabelecimento comercial, quando 4 elementos chegaram de revólver. Eram 3 ou 4? 4 elementos. E anunciaram um assalto, pediram que todos ficassem no chão, né? Todos deitaram, eles fizeram a limpeza no caixa do estabelecimento e seguiram em direção para quem ia já para a Granja Portugal. O sargento, como possuía uma arma dentro da gaveta, os elementos não tinham levado, ele se apoderou de sua arma e saiu em perseguição aos 4 elementos. No caso, o sargento tentou reagir. Positivo. A troca de tiro começou a 50 metros do local e, infelizmente, o sargento foi alvejado com um tiro no rosto e que se alojou na sua cabeça. Você estava portando um revólver 38? Um revólver 38 da marca Rossi. Ainda chegou a disparar todos os 6 cartuchos do seu revólver. E no caso, algum assaltante desse foi alvejado pelos tiros do sargento Gonzaga Pinheiro? As informações que temos é que um dos elementos, um rapaz branco que encontrava-se de bermuda, camisa branca, ele foi alvejado com um tiro na perna. Nosso pessoal já se encontra em todos os hospitais, a Polícia Militar com seu serviço reservado, no sentido de capturar algum desses elementos. As informações aqui do Tenente Bellini, a polícia já está investigando o caso, um fato realmente lamentável, aqui no bairro do Bom Jardim, aqui na cidade de Fortaleza. No caso, o sargento tentou reagir e, infelizmente, foi alvejado e chegou à morte. No domingo, aqui foi palco de um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Jogo que foi realizado entre a equipe do Ceará Sporting Clube, juntamente com o Criciúma de Santa Catarina. Entretanto, um fato está gerando curiosidade em algumas pessoas em relação ao público pagante que veio comparecer aqui no PV para poder assistir esse jogo. No caso, foi registrado 14.631 pagantes para assistir esse jogo que entraram por esses portões aqui. E 2.389 espectadores não pagaram absolutamente nada. Absolutamente nada. E o questionamento maior é por que tanta gente passou por esses portões para assistir Ceará e Criciúma e não pagou nada. Teve essa cortesia. A gente veio até aqui para poder registrar esse fato, lembrando que entre os profissionais aqui do Ceará e os profissionais de Santa Catarina, 172 cronistas tiveram acesso gratuito. Mas somente pela Federação de Futebol do Estado do Ceará foi permitida a entrada de 176 profissionais. A renda total desse jogo entre Ceará e Criciúma foi de R$ 76.936. E a gente vai tentar conversar com o pessoal da administração do estádio porque houve essa evasão grande de receitas, por que tantas pessoas assistiram um jogo sem pagar nada. Por que tanta gente entrou sem pagar nada? Não, é o seguinte, você cresce. Isso é uma tradição do futebol cearense. A média é 20% no mínimo do público pagante, o não pagante é 20%, mas dessa vez deu só 16%. É porque aí você inclui aí crianças, que é gente, né? 1.000 e poucas crianças, você inclui aí Polícia Militar, cronista esportivo, diretor de clube, Polícia Federal, juizado de menores. Radialista, cronista esportivo, né? Então tudo isso dá esse somatório de 2.389 não pagantes. Então isso aí é autorizado pelo município, no caso, as pessoas terem ingresso aqui gratuito no estádio Presidente Vargas? Tem uns que são autorizados pelo município, outros pela própria federação. Por exemplo, pelo município, crianças até 12 anos, pessoas acima de 60 anos, que é lei, ex-atletas de futebol. Quer dizer, são todos eles lei municipal. Agora, federação, juizado de menores, Polícia Federal, Polícia Militar,
Polícia Civil, tudo isso já são leis normais da própria Constituição. Mas eles não vêm a serviço, eles vêm só para poder apreciar o espetáculo. Bom, muitos vêm a serviço, juizado de menores vêm a serviço, outros vêm apreciar o futebol, Polícia Militar vem a serviço, outros vêm apreciar o futebol, Polícia Federal a mesma coisa, mas eles acham e dizem que estão em expectativa de trabalho. De uma hora para outra pode acontecer um incidente, uma coisa que eles têm que agir como autoridade. Seu Gilmar, agora me diga uma coisa, esse público de, por exemplo, 2.389 pessoas, o senhor falou que gera mais ou menos 20%, não é isso? Isso não prejudica em termos de verbas para a própria administração do estádio ou com também essa verba para os times de futebol que fazem o espetáculo? Realmente prejudica, porque você sabe que quem entra de graça não paga, né? Ocupa o lugar, tem talvez o mesmo direito, ou talvez mais regalias do que quem paga, e isso realmente prejudica. Se tem feito um esforço muito grande para ver se diminui, mas esse esforço tem que ser conjunto, administração, federação e clubes. Infelizmente, ninguém quer enfrentar o problema de cara. A verdade é essa. Ninguém quer enfrentar de cara o problema. O problema existe, aqui é uma terra... Não, é o seguinte, você cresce, isso é uma tradição do futebol cearense. A média é 20% no mínimo do público pagante, o não pagante é 20%, mas dessa vez deu só 16%. É porque aí você inclui aí crianças, que é gente, né? 1.000 e poucas crianças, você inclui aí Polícia Militar, cronista esportivo, diretor de clube, Polícia Federal, juizado de menores. Radialista, cronista esportivo, né? Então tudo isso dá esse somatório de 2.389 não pagantes. Então isso aí é autorizado pelo município, no caso das pessoas terem ingresso aqui gratuito no estádio Presidente Vargas. Tem uns que são autorizados pelo município, outros pela própria federação. Por exemplo, pelo município, crianças até 12 anos, pessoas acima de 60 anos, que é lei, ex-atletas de futebol. Quer dizer, são todos eles lei municipal. Agora, federação, juizado de menores, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, tudo isso já são leis normais da própria Constituição. Mas eles não vêm a serviço, eles vêm só para poder apreciar o espetáculo. Bom, muitos vêm a serviço, juizado de menores vêm a serviço, outros vêm apreciar o futebol, Polícia Militar vem a serviço, outros vêm apreciar o futebol, Polícia Federal a mesma coisa, mas eles acham e dizem que estão em expectativa de trabalho. De uma hora para outra pode acontecer um incidente, uma coisa que eles têm que agir como autoridade. Seu Gilmar, agora me diga uma coisa, esse público de, por exemplo, 2.389 pessoas, o senhor falou que gera mais ou menos 20%, não é isso? Isso não prejudica em termos de verbas para a própria administração do estádio ou com também essa verba para os times de futebol que fazem o espetáculo? Realmente prejudica, porque você sabe que quem entra de graça não paga, né? Ocupa o lugar, tem talvez o mesmo direito, ou talvez mais regalias do que quem paga, e isso realmente prejudica. Se tem feito um esforço muito grande para ver se diminui, mas esse esforço tem que ser conjunto, administração, federação e clubes. Infelizmente, ninguém quer enfrentar o problema de cara. A verdade é essa. Ninguém quer enfrentar de cara o problema. O problema existe, aqui é uma terra de muita autoridade, todo mundo aqui é autoridade, ninguém quer pagar futebol. Às vezes não é nem querer, o problema de não querer pagar, a pessoa quer demonstrar o poder que tem de entrar de graça, com a carteirada na cara do porteiro. Isso é que acontece muito aqui. Da minha parte eu já fiz aquele portão que você está vendo ali, de entrada de automóveis, eu já tentei diminuir. Aquele portão ali à direita? Porque é o seguinte, você entra naquele portão à direita, de carro, tem 4, 5 pessoas dentro do carro. Eles sim têm direito a entrar, mas os acompanhantes não. Mas quando ele entra no estádio, você vê aí, ele entrou, já tá dentro do estádio. Na melhor localidade, sem pagar ingresso. Quer dizer, um carro entra com 4, 5, isso eu diminuí. Coloquei ali uma placa, o portador do permanente entra, mas os acompanhantes não, tem que pagar ingresso. E isso inibiu muito o dono do veículo, que ou ele veio só, ou deixou de vir. A verdade é que diminuiu. Ontem, num jogo onde teve esse público de 17 mil pessoas, apenas 39 carros entraram aqui, o que normalmente em outras épocas daria 100 carros aqui. Fernando Dantas para o Cidade Livre. Datena, aqui em Fortaleza, mais um caso que vem chamar a atenção da população. Ontem foi preso um indivíduo aqui no 13º Distrito Policial, aqui no bairro da Cidade dos Funcionários. O senhor Francisco Nogueira Barbosa, de 44 anos, eletricista e que reside no município de Itapipoca, que fica próximo a Fortaleza.
Esse senhor veio para cá para votar, participar das eleições do dia 4 de outubro. Mas ele foi surpreendido pela polícia, pois foi acusado. Uma acusação muito grave e vergonhosa. O seu Francisco Nogueira Barbosa, que é conhecido como Sabará, foi acusado de estar mantendo relações sexuais com 3 de suas 4 filhas. Um fato muito triste. E a denúncia, pelo que nos consta, partiu de uma filha dele, a Shirley. Ela já está casada e resolveu denunciar o pai. A gente vai tentar conversar com o seu Francisco Nogueira Barbosa, ele que está sofrendo essas acusações de estar mantendo relações sexuais com as filhas. Ele veio votar em Fortaleza e depois da votação ele estava se preparando para voltar para Itapipoca. Mas só que ele foi surpreendido pela polícia e foi trazido aqui para o 13º Distrito. Seu Francisco, é verdade essas acusações contra o senhor? Acho que é alguma conspiração? Eu acho que é porque essa Shirley, ela não está querendo voltar para Itapipoca, para cuidar dos meninos. Mas ela é sua filha realmente? É minha filha. Ela saiu daqui, ela saiu de Itapipoca no dia 19 de agosto. No dia 19 de agosto, às 9 da manhã. Fugida de lá. Mas por que uma filha ia fazer uma acusação dessa contra um pai? Será que existe fundamento nessa história? Eu não sei se existe ou se não existe, eu não sei. Não sei qual é o motivo dela, qual é a razão dela. Mas o senhor garante que não fez nada disso? Eu sei que ela está fazendo as acusações. Mas não fez nada? Não. Pois é, tivemos aí as palavras do seu Francisco Barbosa, que está sendo acusado pela filha de 19 anos, a Shirley, acusando o pai de estar mantendo relações sexuais tanto com ela como com as outras irmãs. Do meu lado aqui o comissário Abreu, aqui do 13º Distrito Policial, vamos saber dele como é que fica a situação do Francisco. Comissário, como é que o Francisco agora, quais serão os procedimentos legais no caso do Francisco? Os procedimentos legais é que a delegacia, ao tomar conhecimento desse fato, a acusação pela filha dele, a Shirley, ela vai fazer o procedimento normal, que é averiguar, fazer averiguação para ver se tem fundamento essa história, né? Que ele estava mantendo relação sexual com as 4 filhas, né? Aliás, eu soube que parece que tem uma delas que está grávida dele mesmo, né? Pois é, tivemos as informações aqui do comissário Abreu e nós vamos agora tentar localizar a Shirley, que é filha do seu Francisco, para ouvir o outro lado da história. Depois que nós fomos à delegacia, o 13º Distrito Policial aqui em Fortaleza, nós começamos uma busca pela cidade, uma busca procurando encontrar a Shirley, a filha do Francisco Barbosa, conhecido como Sabará. A filha que havia acusado ele de estar se utilizando sexualmente, né, delas, de 4 filhas. Uma de 18, uma de 22, uma de 12 e uma de 20 anos. E depois de andar muito pela cidade, nós conseguimos encontrar a residência da Shirley, que é esta casa aqui. E encontramos a Shirley Maria da Silva Barbosa. A Shirley está aqui. A gente não vai mostrar a imagem do rosto dela, a gente vai preservar a imagem do rosto da Shirley. Ela tem 18 anos, mora com uma prima nesta casa humilde, e ela foi molestada pelo pai pela primeira vez aos 11 anos de idade. Um fato muito grave. E mais grave ainda é que nos 15 anos, na idade de 15 anos, a Shirley teve 3 abortos por conta do pai. E a gente vai conversar com ela agora para saber o que realmente aconteceu. Por que esse homem fazia isso com as filhas? A gente conversa com a Shirley. Ô Shirley, como é que essa história, o pai de vocês realmente mexia com vocês? Como assim, que eu não entendi? Ele mexia com vocês? Ele tinha relações sexuais com vocês? Tinha. Me conta a sua história. Ele começou quando eu tinha 11 anos, aí ele chegava na minha rede, minha mãe estava trabalhando de noite. Ele chegava e me alisava, dizia assim: minha filha, tudo que eu vou fazer com você é pro seu bem, não é pro seu mal. Aí foi começando, né? E enquanto isso, já tinha começado com as minhas irmãs. Aí foi passando, e ele fazendo. Quando eu estava com 15 anos, tive 3 abortos dele. No ano só, você perdeu 3 crianças? Foi, no ano só, eu perdi 3 crianças. Ô Shirley, sua mãe, como é que sua mãe se posiciona em relação a isso? Sua mãe defende ele ou defende você? Não sei.
Daí eu não sei quem é que ela defende, né? Que ela diz que não vai falar nada. Diz que não quer meter nisso, né? Não sei como é que ela... Ela tem medo que ele faça alguma coisa? Eu acho que sim. Eu acho que sim que ela tem medo. Ô Shirley, agora por que agora, somente agora, você resolveu denunciar o seu pai? É porque agora eu tenho apoio de muita gente. De primeiro eu não tinha. A minha irmã fez exame, denunciou ele, né? Fez exame. O advogado dele foi lá e comprou o exame dela. Aí pronto, fez de conta que não tinha acontecido nada. Aí hoje em dia ela é casada, tem 2 filhos, mas ele não procura mais ela não. E aqui, próximo a Shirley, nós encontramos outra pessoa importante nessa história. Outra pessoa que pode mostrar a culpa do Francisco Barbosa, o Sabará. Que no caso é o Francisco Lúcio da Silva. O Francisco está aqui do meu lado, a gente também não vai mostrar o rosto dele. O Francisco vive junto com uma das irmãs da Shirley. Uma irmã dela que tem 20 anos de idade, que inclusive teve neném há pouco tempo. Essa irmã da Shirley também foi molestada pelo seu Francisco Barbosa, segundo elas. Ela também foi molestada. Inclusive, há afirmações de que ela, a Keila Maria Barbosa da Silva, inclusive teria tido um filho do próprio pai. Filho esse que só viveu 3 meses, teve problemas congênitos e morreu. Francisco, como é que é a história da moça que vive com você? É uma história bastante triste, né? Porque a filha que é molestada pelo pai, eu acho que nunca mais na vida dela ela tem vontade de viver como uma pessoa normal. E é triste bastante mesmo. Eu queria era a justiça, porque um maníaco desse solto nas ruas fez isso com as filhas. Pode fazer com o filho de qualquer um cidadão, e agora, recentemente, tem a minha filha que nasceu só tem 10 dias, quem sabe se não querer fazer com a minha própria filha. Aí dá revolta na gente, dá assim um aperto no coração, na garganta, e dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos. De ver tanta impunidade, o cara tantos anos fazendo isso com as próprias filhas e ficando por isso mesmo, a própria mãe delas, de ter dado apoio a elas, ajudá-las, dar as costas, é uma coisa triste, bastante triste mesmo, que deixa a gente assim revoltado. Ô Lúcio, agora me diz uma coisa, a sua esposa, a sua companheira, como é que ela vê essa situação toda? O que ela espera que a justiça faça com o pai dela? Ela quer que seja bonito, né? Que ela não aguenta mais tanta coisa, tanta conversa, tanta coisa. Inclusive só vê uma pessoa triste, a pessoa triste, não é aquela pessoa alegre, entendeu? Eu tento dar apoio moral a ela, depois que eu me juntei com ela, eu realmente sabia o que acontecia, eu fui bastante para assumir ela perante a todos, não ter vergonha de assumi-la, dar um nome a ela, que eu realmente sou uma pessoa, um homem, de vergonha, de bom caráter, não sou um vagabundo que ele me chamou de vagabundo, de um monte de coisa, falou na minha cara tudo que tinha feito com as filhas dele, ele falou para mim, falando o seguinte, que ele fazia isso, era pro bem delas, que estava preparando elas para o mundo. Eu acho um absurdo, na mesma hora assim, dá vontade de eu voar em cima dele, mas eu me controlei. Realmente é um caso triste, um caso lamentável. Um pai que se diz querer preparar as filhas para o futuro, querer preparar as filhas sexualmente. Até que ponto isso pode ir? Essa é uma questão que a gente deixa aqui no ar para tentar uma resposta das autoridades responsáveis por um caso desse. Juízes, advogados, promotores. O caso está aí. Nós esperamos agora um posicionamento da Justiça do Ceará, porque o Francisco Barbosa já está preso lá no 13º Distrito Policial. De Fortaleza, Fernando Dantas para o Cidade Alerta. Ok, Daten, nós estamos aqui em Fortaleza, mais exatamente no bairro da Aerolândia, um bairro que fica próximo ao aeroporto da capital. E aqui nesse bairro, um crime de tentativa de estupro, mas na verdade, um atentado violento ao pudor. Nós tivemos a informação de que um vizinho da senhora Maria Aparecida, que mora aqui nessa residência, de número 417, havia mexido com a sua filha, a menor de iniciais NBPA, que está aqui, de 8 anos de idade. A garota tem apenas 8 anos de idade. Lamentável fato, um fato muito triste. Inclusive, o fato ocorrido em julho deste ano, a polícia mandou averiguar o caso foi levado para o 4º Distrito Policial, que fica próximo aqui ao bairro da Aerolândia, e de lá foi encaminhado para a DESECA, que é a Delegacia Especial de Combate à Exploração da Criança e Adolescente, que fica também aqui próximo.
A dona Aparecida foi na SECA e lá solicitaram que ela fizesse um exame de corpo e delito, no caso da menor, da filha dela, que tem 8 anos de idade. E o exame realmente constatou que houve atentado violento ao pudor, pois a criança de 8 anos de idade apenas foi registrado que ela está com equimose na vulva. Um fato muito triste, muito lamentável, que revolta, no caso, a dona Maria Aparecida, que é a mãe da criança, que deu parte na delegacia. Dona Maria Aparecida, como é que ocorreu toda a história? Conte a história desde o começo. Quem fez foi o Bunian. Qual é o nome completo dele e idade? Bunian Braga Siqueira, 53 anos. Então, o meu filho contou para minha irmã que ele tinha dado. Ele disse assim: tia, você conhece esse velho que mora vizinha, minha madrinha? Aí minha irmã: conheço. Por então, ele me deu rapadura para mim e deu rapadura para Natália e trancou ela e mandou vir embora. Só que eu não vim. Eu fiquei brechando pelo buraco que tem na porta. Então, eu fui dar queixa. Então, fiz o exame. Eu não fiquei, na primeira, não fiquei sabendo, assim, acreditando que eu não ia precisar de vizinho. Porque eu estou vendo que vai acontecer morte. Então, eu quero que faça alguma coisa. Porque não dá certo. É vizinha minha e não dá certo. Não vai dar certo, porque vai acontecer morte. Inclusive, Datena, aqui a gente está com esse exame, e o exame comprova realmente que houve esse atentado violento ao pudor à jovem NBPA de apenas 8 anos de idade. É um fato lamentável e triste. Vou tentar aqui conversar com ela aqui rapidinho, sem mostrar o rosto dela, desfocando a imagem. Minha querida, aconteceu isso mesmo que sua mãe está falando? Aconteceu. Ele mexeu com você? Mexeu. Ele lhe ameaçou de fazer alguma coisa com você? Ameaçou. O que foi que ele disse para você? Não vou mais nem perguntar porque a criança está muito nervosa. A criança está chorando e realmente é um caso lamentável e triste. Após ouvir a dona Maria Aparecida, nós viemos até aqui à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente para saber por que, no caso, o acusado, o senhor Bunian Siqueira, continua solto. Porque o laudo do Instituto Médico Legal dá conta de que a criança de 8 anos de idade, ela realmente foi molestada. Ela não chegou a ser estuprada, mas ela teve, no caso aí, um atentado violento ao pudor. Dona Sandra, como é que fica esse caso? Por que ele está solto ainda? Bem, o senhor Bunian ainda está solto em decorrência de não ter sido um flagrante. Nós instauramos o inquérito policial, foi apurado, foi investigado e na conclusão, concluímos dia 1º/10, ele foi indiciado. O inquérito foi remetido à Justiça e nós aguardamos que lá é que pode ser dado a prisão preventiva. Através da Justiça, isso não quer dizer que ele não vai ser preso, né? Através da Justiça, a gravidade da situação, tudinho, a Justiça pode pedir a preventiva. Fernando Dantas para o Cidade Alerta. Na madrugada de sábado para domingo, uma violência nesta rua. A senhora de Ana Maria Ramos Barbalho, de 48 anos de idade, estava vindo de uma festa lá no Ideal Clube na Aldeota. Ela vinha com seu companheiro, o Ivan. Ela, que era desquitada, tinha ido aproveitar um pouco a noite. Mas quando ela vem chegando aqui na sua rua, em frente à sua casa, aquela casa branca lá, ela foi brutalmente assassinada com vários tiros, juntamente com o companheiro, neste carro. Até agora a polícia não tem indicações de quem tenha cometido este assassinato. No chão nós ainda podemos observar marcas de luvas e também de restos de sangue, já que a perícia veio ao local pouco tempo depois do ocorrido. A cena ocorreu logo que ela chegava aqui por volta de 2 e pouco da manhã, 2h30 da manhã. Ela chegava com o companheiro, vinha com a chave de casa e já ia entrar. Mas ela não teve um final feliz na sua noite de diversão. Ela chegava aqui e, como havia falado anteriormente, ela recebeu esses tiros fatais. A dona Ana Maria Ramos Barbalho, de 48 anos, morava nessa casa onde ela cuidava da mãe dela, de 75 anos de idade. Ela é mãe de 3 filhos, inclusive é mãe de 2 policiais militares, um tenente e um sargento da PM, que inclusive estavam de serviço.
Um fato lamentável. A gente vai tentar conversar com a família para saber algumas indicações deste caso. Era normal para a dona Ana Maria sair nos finais de semana para se divertir com seu companheiro, mas quando ela chegou esta madrugada aqui na rua Padre Saleitão, ela se deparou com a morte. A gente conversa aqui com a dona Lúcia Ramos, que é irmã da dona Ana. Dona Lúcia, vocês realmente ficaram surpresos com isso? Na verdade eu fiquei muito surpresa com isso. Vocês têm suspeita de quem tenha cometido esse fato? Não, eu não posso declarar isso, não. Viu? A dona Ana tinha inimigos, vivia bem, como era a vida dela? Bem, inimigos mesmo, ela não tinha. Ela não tinha raiva de ninguém, ela não perseguia ninguém. Ela só lutava pelo que era dela. O que a justiça desse direito a ela. Ela nunca brigava com a pessoa de tapa e nem tomava nada à força de ninguém. Ela ia para a justiça. Se a justiça desse o direito para ela, ela receberia numa boa. Era uma pessoa calma? Era uma pessoa calma, ela podia ficar com raiva na hora de alguém, mas aquela raiva passava. E ela não desejava mal para ninguém, não. Ela vivia a vida dela. Dona Lúcia, como é que a família vê essa morte tão trágica de uma pessoa nova juntamente com seu companheiro? É uma surpresa, né? Muito grande, né? Ela tinha tantos planos na vida ainda, né, para resolver, né? E a gente se abala, né? A gente é da família, até mesmo quem não é da família está aqui abalado, surpreso, né? Bem, nós estamos agora aqui na casa da mãe do Francisco Ivan Andrade, que foi assassinado juntamente com a dona Ana Maria Ramos Barbalho. A gente vai conversar com a mãe dele aqui, a dona Maria Lenils, que está muito emocionada com o que ocorreu. Dona Maria, o que a senhora acha em relação a esse assassinato do seu filho? Eu acho que foi vingança. Por que vingança? Porque o meu filho se juntou-se com a mulher desse meu vizinho aqui. E desde quando ele se juntou-se com ela, que ele criou um problema comigo, uma rixa comigo. Eu sou uma mulher que tem pressão alta, eu tenho problema de angina, eu sou uma mulher nervosa. Então esse homem vive insultando comigo diretamente, botando um som alto. Eu já fui 2 vezes para o hospital com pressão alta. Ele já veio na minha casa insultar com meu filho mais velho aqui na porta. Chamou todo mundo aqui, disse que aqui só tem ladrão, só tem maconheiro. Meu filho não brigou com ele, levou ele para a delegacia. Lá ele se acovardou, o delegado disse que era para ele baixar o som, para mim assistir minha televisão, porque aqui teve dias, semanas e meses que eu não consigo assistir uma televisão, porque o som dele, ele bota o som alto, ele tem um carro com um som muito alto, bota aí na ponta da calçada que dá para minha área, o som é alto que eu não suporto. Ele é o ex-marido da Ana? É, o seu América, esse vizinho aqui. E acredita que foi ele que matou o Francisco Ivan? Eu não estou acreditando que foi ele, mas se não foi ele, foi mandado. Meu filho, todo mundo aqui conhece meu filho no barro. Meu filho não tem um inimigo. Foi ele que mandou matar. Eu acredito que tenha sido ele e eu quero vingança. Agora é aguardar as investigações da polícia para a apuração do fato. Fernando Dantas para o Cidade Livre. Cláudio Pinheiro, hoje nós estamos aqui na sede do 2º Distrito Policial, a 2ª Delegacia Distrital. E o motivo de nós estarmos aqui é o seguinte: o senhor de nome Geraldo Silvano da Silva, de 70 anos de idade, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele é morador aqui daquela região do Campo do América, ali perto da Nogueira Scioli, aqui na Aldeota. E na região, ele é considerado como terror na região. Ele ameaça as pessoas e diz que vai matar algumas pessoas naquele local. E hoje ele foi trazido para cá. O senhor Geraldo, ele está aqui no 2º DP porque ele está sendo acusado. No caso, foi lavrado um flagrante por tentativa de homicídio. E eu vou saber do senhor Geraldo qual é o motivo. Inclusive, o senhor Geraldo está com hematomas, um hematoma muito grande no rosto, do lado esquerdo, e também está com o joelho um pouco cortado, como você pode observar nas imagens. Ele está um pouco machucado, né? Está um pouco ferido. Eu vou saber dele por que aconteceu isso. Seu Geraldo, o senhor realmente queria matar o Edil Lorivaldo? Que história é essa? Olha, começou o seguinte: eu saí da minha casa, fui lá para casa da minha filha. São 3 casas de distância. E lá eu olhei para a casa, que o portão ficou aberto. Aí a mulher dele estava lá varrendo a frente da casa.
Aí eu olhei lá para casa, ela foi e disse assim, você nunca me viu não, seu velho sem vergonha. Aí eu voltei, vim para casa, eu disse assim, olha, a senhora me respeita, para você também ter respeito. Aí esse Edinho foi, partiu lá para casa assim, deixa comigo. Partiu em cima de mim, se agarrou, nós tínhamos agarrando, eu andei no chão, e depois ele me dominou e eu corri para dentro do portão, para dentro de casa, ele deu 2 pancadas com o portão assim nas minhas costas. Eu peguei uma faca, isso eu não minto, a faca estava dentro do birô, mas com bainha. Que quando eu abro o portão, a faca cai do lado de fora, na bainha. Aí eles pegam a faca, chamaram a polícia e por isso chegaram aqui e me enquadraram. Eu nem furei, nem bati nele, ele não apanhou, nem furei, a faca estava na bainha. Nem a faca eu ameacei. Caiu a faca na minha calçada e ele pegou. Seu Geraldo, agora quem foi que brigou? O resultado desses hematomas no seu rosto foi da briga? Foi, sim. Eu estava perfeito, estava limpo, não tinha nada. Eu já fui lá para o IML, de lá fui para assistência, eu cheguei aqui de madrugada, foi da briga. E o fato ocorreu ontem? Ontem à tardinha. Agora tem informações de que o senhor há muito tempo já vem querendo tentar matar esse senhor Edil Lorivaldo, é verdade isso? eu nunca matei ninguém. Eu não sou homem para matar ninguém, não quero matar. Se eu quisesse, já tinha feito um trabalho bem feito com ele. Nunca matei ninguém, nem quero matar ninguém, que eu não quero dever à justiça e não quero também andar sendo perturbado ou conturbado por alguém. Eu não quero, Deus me livre, Deus me livre. Eu nunca matei ninguém, nunca furei ali, nunca tirei ninguém, nem coisa nenhuma. Quando o senhor sair daqui, o senhor vai querer vingança ou não? Não. Bem, nós agora vamos conversar com o doutor Queiroga, que é o delegado adjunto aqui do 2º Distrito Policial, para saber como é que a polícia está acompanhando esse caso. O caso do seu Geraldo, que nega as afirmações, as acusações de tentativa de homicídio. Doutor Queiroga, como é que fica a situação do seu Geraldo? O senhor Geraldo é acostumado a ser chamado aqui à delegacia por várias vezes sobre o mesmo caso, advertido, solicitado e explicado que ele não deve fazer violência com esse sujeito. O cara tem uma oficina vizinho a ele quer que o cara tire a oficina, o cara não tira. Então ele diz que se muda, não se muda, e quer matar o sujeito, fica só ameaçando e atrás de matar. E dessa vez ele foi matar o rapaz, não matou por sorte, foi preso e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Então quer dizer que outras vezes ele já tinha tentado matar o rapaz? Há muito tempo que ele tem ódio desse rapaz, só que ele disse que vai matar. Na minha frente ontem, na hora que ele estava preso aqui, na hora para ser autuado, ele disse, eu não te matei agora, mas vou te matar daqui para o fim do ano, quer dizer. Então ele tem interesse em matar o rapaz, porque ele é teimoso, ele é rancoroso. Eu conheço esse rapaz, o senhor Geraldo, há mais de 20 anos, ele me dá trabalho, ele é desobediente. Quando ele está embriagado, ele não tem atenção a ninguém, nem a própria família. A própria família tem medo dele, dá aquelas atenções, porque sabe que quando ele voltar, vai criar mais problemas dentro de casa, porque ele vive eternamente de criar problema. Mas dessa vez foi o jeito que foi aplicar a lei nele, ele não matou o rapaz. Por sorte, então, houve a interferência de terceiro, então está configurada a tentativa de homicídio e ele está respondendo à enquete, está com o advogado doutor Marcos, já está com a nota de culpa dele e vai tentar liberar. Agora, no caso dele, o que acontece? Qual é o processo, o trâmite legal? Ele vai para onde? Vai ficar aqui, vai para capturas ou desce para o presídio? Ele está aqui preso e eu estou com 12 presos mais no xadrez aguardando uma vaga no penal. Quer dizer, o certo é ele ir para o penal hoje mesmo, mas não tem vaga. Se ele quer ir para o penal, não é assim não. Tem que demorar muito a aparecer uma vaga. O caso dele é de comer presídio, mas como ele não tem vaga, nem tem captura, nem tem nada, fico com ele, dou toda atenção, foi feito exame de corpo de delito, foi feito tratamento médico no IJF, a família está assistindo ele ali, ele está com o advogado, agora se abrir uma vaga no presídio, ele vai para o presídio. A não ser que o doutor Marcos, que é o advogado dele, consiga liberá-lo, porque como ele não tem nenhum processo, tem uma idade, tem profissão, tem residência, então ele pode responder em liberdade, mas se não conseguir, ele realmente vai ter que ir para o presídio. As declarações do doutor Queiroga, delegado adjunto aqui da 2ª Delegacia Policial, é importante que você observe. Criar confusão realmente não leva a nada. Fernando Dantas para o Cidade Livre.